Graça e paz, pessoal. Estamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast Trajetória Cristã, o podcast da Segunda Igreja Batista em Casa Amarela. Estou aqui com minha amiga Carla Mangueira. E aí, Carla? E aí, Cleiton? Tudo Como é que bem, está se gente? sentindo aí nessa estreia? Eita, expectativa, né? Tenho certeza que será uma bênção. Amém. Que a gente está aí para aprender um bocado e trocar muitas ideias com quem estará aqui conosco. E quem é que vai estar aqui conosco? E aí? Vamos estrear em grande estilo, viu? Vamos embora. Olha, ela é a filha primogênita de Jonas e Judite. Eita, rapaz, tu começou com essa frase, vamos Ajudou embora. a criar os 8 irmãos, acho que é 8, né? Não sei, minhas contas não foram. Certo. Se converteu aos 13 anos nessa igreja, ao atingir a maioridade, se matriculou no Instituto Betel Brasileiro em João Pessoa. Se formou em Teologia Cristã em 27 de novembro de 1982. Nossa. E voltou a esta casa para colocar a mão no arado e nunca mais olhar para trás. Quem é que eu estou falando? Eita, vou dar mais dicas. Vamos Dê, embora? diga aí. Mais dica. Ela trabalhou intensamente em vários departamentos e como educadora religiosa da nossa igreja. E aí? Vocês já sabem quem é? Uma mulher determinada, fiel e sábia, que inspira muitas pessoas com sua força, firmeza e constância em tudo que faz. Como uma serva, ela dedica a sua vida para ajudar os outros e é um exemplo a ser seguido. E aí, pessoal, você que é da nossa igreja, já sabe quem é, né? O nome dela é? Ana Selma! Ei! Ana Selma, seja muito bem-vinda ao nosso Trajetória Cristã. E, gente, hoje é um dia especial, viu? Hoje é o aniversário dela. Hein, Cleiton? Ela veio no dia Ela do veio aniversário. hoje um dia bem especial. Deixou um monte de festa aí, de comemorações para estar aqui com a gente. Que é um Seja prazer. bem-vinda, Selma. Então, é um privilégio meu estar nesse podcast, né? E Trajetória Cristã. Eu que sou da geração dinossauro. Então, Carla, shalom. Cleiton, shalom. Shalom. Estamos aqui. Estamos aqui, Selma. E aí, para a gente é um prazer muito grande ter você como a primeira convidada do nosso podcast, se Deus permitir e nos ajudar, vai ser a primeira de muitas. E a gente vai falar um pouco aqui sobre a tua trajetória cristã, que é o que o podcast fala, né? Também a gente quer frisar que esse podcast também é em comemoração aos 80 anos da nossa igreja, né? E virão aqui pessoas que vão falar da sua trajetória e de como a sua história se confunde com a história da Segunda Igreja Batista em Casa Amarela. Bem, Selma, eu queria saber um pouco de como foi a tua infância. Assim, tudo bem que a gente sabe que aos 13 anos, né, tu se converteu, mas como foi assim, antes dessa trajetória, antes de chegar aos 13 anos, como foi a tua infância? Teus pais eram cristãos, como é que foi assim? Tu chegou aqui na igreja, né? Certo. Eu nasci numa família que não era cristã. Meu pai e minha mãe não eram convertidos, quer dizer, cristã no sentido de evangélicos, não é? Sim, isso. Não eram convertidos, mas minha família paterna, todos conheciam o evangelho e minha avó era convertida. No caso, tua avó paterna. Paterna. Sim. Meus bisavós paternos foram fundadores de igrejas, tanto no interior de Pernambuco, em algumas cidades ali ao redor de Limoeiro. Foram missionários, foram alcançados por Deus através de uma missionária que veio de fora e evangelizaram a eles. Eles se converteram, chegaram até a ser perseguidos por causa do evangelho, tudo na época. Mas Os teus avós? os meus bisavós. Sim. Qual o interior que tu falou? Tem Glória de Goitá, Sim. Cachoeira, Feira Nova, esses interiores aí. Então tem uma história lá atrás. Sim. Tem até um jornal que fala isso. Tenho ele. Mas meus pais se conheceram aqui mesmo, no Alto Santa Isabel. Minha mãe sempre foi daqui, não é? Meu pai que veio do interior, de Limoeiro. Se conheceram aqui e se casaram. Eu sou, como já foi falado, a filha mais velha, a primogênita. Só que a minha avó sempre teve cuidado de me trazer à igreja. Então, eu tive o privilégio de ser consagrada na igreja por um dos pastores da igreja, o pastor, acho que a foto está aqui, o pastor Severino Cardoso.
no ano de 62, que foi o ano que eu nasci. Então, nesse ano eu fui consagrada, minha avó teve esse cuidado de me trazer, e eu acredito que Deus registrou aquilo, quer dizer, já estava registrado na sua soberania, mas foi um ato assim que Deus permitiu na minha vida para mostrar de forma pública de que Ele tinha um propósito desde o ventre da minha mãe. Sim. Então, cresci vindo para a igreja, para a escola dominical, para classe de escola dominical. Aqui na igreja tinha uma escola que ensinava o jardim, né, a alfabetização para as crianças. Eu fui dessa escola, fui matriculada, estudei aqui. Tem uma escola, digamos assim, normal aqui também, fora a escola dominical, sim. né? Então, estudei, lembro mesmo de algumas cenas, mas eu deveria ter uns 4 anos de idade nessa época. E depois fomos morar num bairro mais distante um pouco. Nesse tempo eu não vinha muito à igreja, só quando eu visitava a minha avó. Isso mesmo depois que tu se converteu, aí vocês se mudaram. Antes da conversão, certo. E aos 10 anos eu vim morar novamente onde ainda hoje moro, né? E nesse período, entre 10 e 13 anos, foi um período um pouco arriscado para mim, porque eu me envolvi muito nas festinhas de escola, essas brincadeiras de escola, e o mundo me atraiu um bocado, assim, né? Essas coisinhas de escola me atraiu um bocado. Mas meu pai sempre foi cuidadoso, minha mãe também, então eu não ficava solta. Mas eu era uma criança juniora na época, mas muito crente, tudo eu pedia a Deus, crente no sentido de crer em Deus, tudo eu orava, tudo eu pedia a Deus, fazia meus votos. E foi quando eu fiz um voto a Deus que se minha mãe, que estava grávida do meu último irmão, ia fazer uma cirurgia, e como eu ajudava a tomar conta dos meus irmãos, eu tinha muito medo que minha irmã morresse. Ou que a minha mãe morresse. Então, quando ela foi fazer essa cirurgia, que era uma cirurgia de laqueadura, né? Porque era o 9º filho já. Eu fiz um voto a Deus que se ela saísse com vida dessa cirurgia, que foi uma cesariana, eu viria para a igreja 5 domingos seguidos. Foi o meu voto. Eita. Final de junho, meu irmão nasceu. Aí, julho, eu vim... Esse mês de julho de 75, teve 5 domingos. Nossa, eu não era nem nascida, viu, minha gente? Eu também não. Leiton, sem comentário. Eu também não era, não. Olha só. Então, foi quando eu vim os 5 domingos seguidos. seguidos. Esse foi Júlio César, né? Júlio César. Sim. 5 domingos seguidos. Foi um período que teve uma cheia muito grande aqui em Recife. Foi um negócio de Itapacurá, não, né? Por foi? Aí. Quer dizer, Itapacurá foi mais uma fake news, que na época não tinha esse nome, né? Mas teve disseram que teve uma enchente, mas na verdade não tinha enchente nenhuma. Teve enchente. Mas não na proporção que as pessoas estavam dizendo, né? Mas o rompimento de Itapacurá foi uma notícia falsa, que trouxe um pavor na cidade. Entendi. Então, foi quando muita gente estava vindo para a igreja por conta dessas situações, tudo, e eu cheguei e encontrei uma união de adolescentes muito acolhedora, que bênção. uma programação muito incentivadora, e isso me fez acostumar. Durante 5 domingos, eu me acostumei a vir para a igreja. Por causa do voto, né? Por causa do voto. Do voto. Quando foi no 6º domingo, que já estava entrando o mês de agosto, eu quis ficar em casa. Pronto, já cumpri o meu voto, não vou para a igreja. E lembro como fosse agora, o finalzinho da tarde, minha avó perguntou se eu vinha para a igreja, eu disse que não, mas quando eu cheguei em casa não consegui mais ficar. Troquei de roupa, vim para a igreja até hoje. No mês de setembro eu comecei a vir para a escola dominical dos adolescentes, porque até então eu só participava das crianças, né? Sim. Dos juniores, agora dos E adolescentes. nessa época, pastor Pedro ainda não era daqui, né? O pastor Pedro era interino. Era interino. Pastor interino. Peraí, só um minuto. Aí, no caso, tu fez um voto, né? Para que se tua mãe voltasse, tudo bem, do nascimento do teu irmão caçula, tu ia passar 5 domingos. Sim. Mas terminou que tu ficou todos os domingos. Até hoje. Até hoje. Aí, mas todos os domingos, a hora do apelo era uma aflição para mim, né? Que eu queria ir lá para frente, mas ficava com medo que eu desistisse depois. E aí Deus foi trabalhando, até que no dia 2 de novembro, eu fiz a minha decisão e fui à frente e aceitei Jesus como o meu Salvador. Quer dizer, eu já tinha aceitado. Eu fui declarar Só publicamente. foi confirmar, né? Até muitos irmãos já vinham a mim dizendo, você não já é da igreja, né? Estranharam. E nesse mesmo ano, no mês de dezembro,
eu desci as águas, né? Fui batizada. E pronto, de 13 anos até agora, em nenhum momento eu desejei deixar a Jesus Cristo, de seguir a Ele, porque só tem sido bênção na minha vida, seguir a Jesus e viver para Ele. Amém. E depois desse processo de conversão, aí como foi que se deu o seu chamado? Assim, vou hoje para o Betel, sou chamada para o ministério. Não, mas assim, acho que antes do Betel teve todo um chamado missionário, independente do Betel, né? Sim. Como foi esse ardor assim, no coração de ser uma missionária, de querer ser uma missionária, né? Quando eu vou olhar para alguns acontecimentos assim de conversa com a minha avó, que eu tive antes de me converter, eu vejo que algumas coisas já tinham sido pinceladas na minha vida. Uma das coisas foi o Betel Brasileiro, por causa de umas missionárias que estudavam lá e trabalhavam aqui na igreja, e elas faziam EBF. Nesse período de férias era o período que eu vinha e participava de EBFs. Sim. E essas missionárias eram a missionária Janilene, missionária Weide. Elas marcaram a minha vida com um plano de salvação. Quando eu me converti, eu já sabia os versículos do plano de salvação que eu aprendi na EBF. Né? Com elas. Com elas. Então, eu fazia perguntas à minha avó e perguntei uma vez onde é que elas estudavam. Minha avó falou do Betel e isso ficou guardado no meu coração, assim como uma curiosidade que eu gostaria de saber mais sobre este lugar. E quando eu me converti, logo no próximo ano, quando eu tinha 14 anos, o Seminário Betel Brasileiro veio aqui apresentar uma programação no domingo pela manhã. E elas cantaram, deram testemunhos, aquela programação linda, a presença de Deus muito, muito grande na igreja, a igreja glorificando muito. Mas teve uma hora que elas falaram que Deus estava querendo levantar jovens, trabalhadores, e fez um certo apelo. Na verdade, eu nem me lembro se nesse apelo eu fui diretamente à frente ou se no meu lugar mesmo eu coloquei para Deus o meu desejo. Eu não ouvi um chamado, assim. Sim. Eu coloquei para Deus o meu desejo. Eu queria fazer parte de um grupo desses, entendeu? Perfeito. Então, do mesmo jeito que eu desejei, eu cheguei em casa e falei que queria. Aí meu pai disse que eu não sairia de casa para fazer isso de jeito nenhum. Caramba. Eu me aquietei, né? Fiquei tranquila, quieta, mas com o desejo ainda no meu coração de estudar. Então, eu entrei no 2º grau, passaram-se 2 para 3 anos, assim, e mais uma vez o Betel Brasileiro enviou para cá, aliás, a igreja solicitou 2 estagiárias do Betel Brasileiro para passar o mês de julho aqui, e vieram mais 2 irmãs, que essas não trabalharam diretamente aqui, só em estágio. E elas fizeram EBF, e elas me chamaram para fazer parte já da equipe para ajudar essas coisas. Nossa. E uma delas começou a orar comigo e pegar no meu pé e ver em mim as características de alguém que poderia ter um chamado, não é? E foi nesse mês assim de julho que Deus começou a trazer de volta tudo ao meu coração. E eu resolvi conversar com meu pai novamente. Ele disse: por mim você não ia, mas eu não vou impedir o seu destino. Você faça o que você quiser, só não traga dívida, que eu não vou pagar. Esse tempo de espera, Ana Selma, entre o ardor que você sentiu em relação à obra missionária e a ir para o Betel, demorou quanto tempo, mais ou menos? 3 anos. Aí também foi o período que eu fui batizada no Espírito Santo. Eu trabalhei já em liderança com adolescentes, trabalhava com a congregação do Alto da Telha, com as crianças. Isso tudo quando adolescente ainda, né? É porque a gente tem como aquela adolescente, ideia, a gente tem aquela ideia de que quando Deus fala com a gente no culto e Deus que tem um chamado, que tem algo na nossa vida, a nossa ideia é para o já, né? Já no outro dia. E aí dia, a gente já percebe que já durou um período realmente aí de 3 anos. Interessante. Nesses 3 anos eu ajudei muito meu tio, que era diretor da congregação do Alto da Telha, o sogro de Carla, né? O pai de Rivanildo. Ah, tá. Ele foi diretor do Alto da Telha. Foi um tempo. Ah, que legal. Então eu ia muito com ele para trabalhar com as crianças. Então cada vez que eu me envolvia com esse trabalho, mas eu tinha certeza que Deus tinha algo para mim nessa área. E quando eu fui fui presidente da União de Adolescentes, Rogério Justino, pastor Rogério Justino, né, que está na Glória, ele foi o meu líder.
Nesse período, eu tive outros líderes que foram muito influentes na minha vida, mas nesse período decisivo, Rogério Justino foi uma pessoa muito importante, que me incentivou e que me deu apoio, tanto para ir, quando nos primeiros tempos que eu estava lá, ele ia lá, visitava, dava apoio, levantava pessoas para nos ajudar, para enviar coisas para nós. Então Ele chegou a fazer educação religiosa aqui, não foi? Ele foi diretor de educação religiosa. Mas nessa época? Ou depois ele ou antes? foi, quando eu voltei do Betel, ele era o diretor de educação religiosa. E ele passou a educação religiosa para mim, depois. Nossa! Então, eu tive o privilégio de ter esses líderes assim bastante influentes, né? E Rogério foi um desses. Nossa. Então, quando eu comecei, quando meu pai disse isso, eu peguei na palavra. Ele não proibiu, não disse que vá com alegria, assim, né? Mas também não proibiu. Aí já escrevi uma carta para o Betel, tive uma resposta positiva e comecei orando, pedindo a Deus confirmações, e Deus foi me dando através de sonhos, através da própria palavra de Deus, através de irmãos que chegavam com suas palavras de incentivos. E perto dos 18 anos, eu fui estudar no Betel, no ano de 80. É o ano que eu nasci, ó. Pois é, Eu o tamanho do tempo. Eu tinha um ano. Tu tinha um ano, né? Um ano. Tá vendo? É bom porque eu descubro que não sou eu que está passando aí. Mas ela é só o tempo de ministério, vocês viram, né? Com 17 anos. Imagina, um adolescente. Um adolescente, com 17 novinha, anos. que poderia ter escolhido várias outras profissões, opções. Né? Mas na época surgiu essa dúvida de querer fazer outras coisas? Olha, eu tinha uma irmã aqui na igreja que tinha uma escola de datilografia. A irmã era Júbilo? É. Ah, me lembro dessa escola. Tá vendo? Eu me lembro dessa escola. Mas quando você... Não cheguei a fazer, mas me lembro. Mas era aqui no Alto Santa Isabel mesmo. A princípio era a Escola de Datilografia Alto Santa Isabel. Ah, depois mudou para Júbilo, né? Depois mudou para Júbilo, quando saiu daqui. Quando eu fiz, era aqui. Então, ela abençoava muitos jovens da igreja, dando famílias. Quando ela via uma família assim numerosa, com muitos filhos, e os jovens, ela dava bolsa para estudar, de graça. Sim. E depois a gente ficava ajudando ela lá. E o curso de datilografia na época era top, né? Era top de linha. Era um negócio que todo mundo que queria entrar no mercado de trabalho tinha que ter, né? Tinha que ter. E eu já fazia 70 palavras, não sei quantas palavras por minuto, sem olhar para o teclado. Então, essa irmã, ela foi uma das minhas mantenedoras no Betel. Ela e o esposo. Mas aí ela me deu o curso, eu fiz o curso e depois ela me chamou para... Nesse período que Deus está trabalhando comigo, ela me chama e eu passo um ano ensinando datilografia lá na escola Júbilo, né? Sim. Auxiliando, eu ensinava na parte da manhã. Quando eu estava com tudo direcionado, meu pai morreu sem saber disso, porque se ele soubesse, não sei o que ele... quando estava tudo direcionado em relação ao Betel, ela chega para mim e diz: olha, Selma, você está indo ao Betel, tudo, mas eu tenho uma proposta para você. Eita! Porque a Chesf, todas as vezes que precisava de uma datilógrafa, solicitava na escola dela, porque sabia que era uma escola de qualidade, de referência. Então, apareceu uma vaga na Chesf e você seria a pessoa da vez. Cara, minha chefe, uma grande empresa. Exatamente. Grande empresa até hoje, inclusive. Faltava um mês para eu ir para o Betel. Nossa. Se você não fosse, você iria trabalhar na Chesf e, a princípio, você receberia 3 salários no período de experiência. E depois eles dariam um salário que eles dão aos datilógrafos lá. Nossa. A menina que foi no meu lugar se aposentou faz tempo, porque tinha salubridade por causa do problema dos tendões, né? Então, mas naquela hora eu disse: como eu vou abrir mão de um chamado para isso aí? Eu tenho certeza que eu não tinha maturidade espiritual para entender assim. É o Espírito Santo de Deus mesmo que chega e faz a gente enxergar o que é mais importante na nossa vida, em relação ao futuro. Então eu preferi dar o sim a Deus e fui para o seminário sem mantenedor. Todos os mantenedores foram levantados, que eu fui
aquela estudante de retalhinho, né? Um dava um valor, outro dava outro. Quando juntava os retalhos, aí Sim. era a minha manutenção. E até a tesouraria achava bonito como era, que eu chegava com os pedacinhos e pegava os recibos de todo mundo, porque via Deus provendo de diversas formas. Sim, sim. E eu tive meus mantenedores, tudo terminei e voltei para a igreja. Depois de muitos anos, tinha uma frase que me chamava muito a atenção, do seu sim a Deus dependerá a felicidade de muitos. Eu tinha muita vontade de completar os 18 anos e trabalhar para ajudar o meu pai. Meu pai sozinho trabalhando, uma casa com 9 filhos. Realmente. Eu via as necessidades dos meus irmãos e eu gostaria de trabalhar para ajudar em casa. Mas veio esse chamado e eu tive que dar sim a Deus, pela fé e ainda correndo o risco de trazer dívida para casa se a fé não funcionasse, que esse não era o caso. A fé funciona, né? Sim. Uhum. A palavra fé já são as iniciais da frase, faz efeito. Então, quando fui para o Betel, não demorou muito, Deus abriu uma porta de emprego para Vilma. E Vilma ficou no meu lugar, no desejo que eu tinha de ajudar em casa. Vilma assumiu esse lugar, Sim, né? sim. Era o lugar que eu Esse é uma espécie de mantenedora da casa, É. né? Então, Vilma, meu irmão dizia que eu era a segunda mãe e Vilma era o segundo pai. Talvez porque ela seja um pouco mais linha dura, né? Sim. Sargenta. Sargenta Vilma. Aí eu sei que depois de muitos anos de ministério já, meus irmãos já tinham todos crescidos, porque se eu tinha 17 e eram 9 irmãos, o mais novo tinha quantos anos? 4 anos de idade quando eu fui Sim. para o Betel. Nossa. Quando eu me deles? formei, o mais novo, César. Quando eu me formei, o mais novo ele tinha 7 anos de idade, né? Então eram todos crianças assim. Uhum. E aí eles já tinham crescido, alguns já tinham casado, mas todos estavam trabalhando. E foi o último ano que meu pai passou conosco, vivo, né? Eu já tinha quase 40 anos, quase 20 anos de ministério, uma coisa assim. Então foi quando eu perguntei a Deus, Senhor, por que tanta bênção? Às vezes a gente pergunta, por que tanta luta? Mas por que tanta bênção? Numa família tão grande, não tem uma pessoa desempregada. Todos entendeu? trabalhando. Lutando pelas suas casas, cada um tendo a sua casa própria. Eu falando com Deus sobre isso. Aí o Espírito Santo me lembrou na hora, assim, sabe aquela lembrança que vem com essa frase? Do seu sim a Deus, dependeu a porta aberta desses aí. Amém. Por causa da sua renúncia, eu coloquei diante de cada um uma porta aberta. Então, eu vi assim a fidelidade de Deus. Que bênção, nesse que sentido. bênção. A disposição do coração, né? Na verdade, eu acho que o chamado de Ana Selma, a gente olha muito essa questão quando ela fala sobre que Deus não falou comigo, tipo como o trovão, Deus não falou comigo de uma forma muito... Não. Nada muito sobrenatural, digamos, nada né? sobrenatural. A disposição do coração e o entendimento daquilo que estava sendo dado pela igreja através da palavra e recebido para que o evangelho fosse compreendido de tal forma dela abrir mão de um emprego que, gente, porque a gente fica comparando as épocas, mas todas as épocas têm os seus desafios. Imagina. Você Trabalhar na Cheste naquela época era mais ou menos um concurso público, poxa. Exatamente. Era um negócio para ela até hoje estar trabalhando lá e se aposentado lá, entendeu? Uma menina que foi no meu lugar Já se se aposentou. aposentou. Já. Veja. Só. E ela negou isso. Quantas e quantas pessoas eu imagino, sabe, que devem ter passado por esse dilema de escolher servir a Deus, né? Assim, o caminho que Deus preparou ou o caminho profissional, assim. Quantas pessoas negaram a Deus por medo, ou sei lá, por falta de fé, mas é um exemplo grande aí, viu? Talvez muitas pessoas não tivessem escolhido isso aí. Exato. Então, mas eu acredito também que Deus põe esses desafios diante de nós como um teste, não é? Sem Um teste dúvida, sem não é dúvida. para Ele saber, porque Deus sabe de tudo, mas para que nós mesmos Compreendemos. saibamos o valor das nossas escolhas. Sim. Exato. Meu pai foi me levar no dia. A gente alugou uma Kombi aqui e o pai de Rosiane foi levar Rosiane e Deus ainda foi levando minhas colegas, minhas amigas comigo também. Sim. Aí o pai de Rosiane foi levar Rosiane, o papai disse que quando chegou lá, pensou consigo mesmo, eu vou levar essa menina agora para casa.
Vou deixar ela aqui não, porque achou que parecia uma prisão. Então, mas mesmo assim ele me respeitou, respeitou a minha decisão, veio para casa. Não demorou muito, eu recebi uma visita de papai. Alguns meses, assim, ele chegou de surpresa lá, numa manhã, dia de semana. Cheguei, levei um susto, tudo, mas foi uma alegria muito grande receber. E ele foi, entrou, olhou, viu, falou com quem pôde falar, assim, na parte da recepção, tudo, né? E veio para casa. Resolveu o que ele foi resolver lá em João Pessoa e veio para casa. Quando eu estava para entrar no 3º ano, eu fui tentada, assim, o medo tomou conta de mim em relação a assumir a obra missionária, se eu tinha a mesma condição, se eu tinha a mesma capacidade, porque eu via o povo falando de tanta coisa poderosa e eu não me sentia tão poderosa assim. Sim. Então, eu tive vontade, se eu desistir agora, as pessoas vão me criticar, porque eu não fiquei até o final, mas depois vão esquecer disso. Melhor do que eu assumir e não dar conta. Então, eu estava justamente num período de férias e uma amiga foi me visitar em casa e papai estava lá. Aí eu disse, papai, essa menina aqui também é do Betel, tudo que eu não me pergunte quem é a menina, que eu não lembro quem foi, mas eu apresentei como sendo alguém do Betel. Papai disse, é do Betel? Pois é. Um dia eu fui levar minha filha lá, tive vontade de trazer na mesma hora, porque eu achava que aquilo ali era uma prisão. Mas depois eu fui visitá-la e conheci o lugar como era. E hoje, quando eu penso naquele lugar, eu vejo que para minha filha não tem retrocesso. Nossa, Deus usou a boca do meu pai nessa hora. Amém. Eu não sabia, eu dizia, meu Deus, ele não sabia o que estava falando, ele não entendia o que se passava dentro de mim. Mas Deus usou a boca dele para me dizer, não tem retrocesso. E não foi qualquer pessoa, né? Foi o seu meu pai, é um peso, né? Que bênção. Imagino quão difícil também para ele deve ter sido, né? Porque tu eras uma menina. E naquela época também que era tudo muito, né? Não era como hoje, que as pessoas são mais soltas, né? Sei lá. E para ele deve ter sido difícil abrir mão também, né? A primeira vez que eu viajei com o Betel, ele teve que ir na delegacia, autorizar um documento, porque... Fez parte do jogral? Fiz. Nossa, meu sonho era... Fazer parte do jogral do Betel. Quando eu vi aqui, Jogral as do Betel é meninas, top. tudo arrumadinha. Aí eu cheguei, ó, Ana Selma, olha, eu tenho um chamado, não sei o que, aí já vem a Ana Quando tu viu o Selma, jogral, foi tu com falou essa chamado. voz doce, dizer, olha, mas tudo tem o seu tempo, Deus falou, não sei nem se ela lembra, tudo tem o seu tempo, e você sentiu o chamado missionário, mas Deus vai falar com você aos poucos, ele vai lhe mostrando, e foi passando um tempo e fui para o seminário pentecostal, já só, que ela é professora, Alice? Sim. Assim, né? Dá aula lá no pentecostal. Então, assim, é muito interessante a gente escutar a tua história, Ana Selma, porque a gente percebe que é da igreja, na tua trajetória, na tua vida, né? Seja ministerial, seja na forma de se relacionar, de como Deus, assim, lhe preparou, né? Que esse sim não foi um sim em que apenas lhe abençoou. O trabalho que você deixou para trás seria algo que você seria beneficiada. O benefício, ele teria um limite. E quando Deus lhe coloca no chamado missionário, lhe coloca diante desse desafio, e você diz sim, a gente vê que o seu sim não alcançou apenas o bairro de Casa Amarela, não alcançou apenas a igreja, né, do Alto Santa Isabel, mas ele alcançou nações. Porque você desenvolveu tanto o seu ministério aqui e muitos pastores, muitas pessoas passaram por ti. E é interessante que a gente fica falando de idade. Gente, eu vou dizer, eu vou fazer 44 anos. Ana Selma tem 41 anos de ministério. Então, assim, apesar de ser tão nova, porque foi para um ministério muito nova, e a gente percebe que quando Deus ele nos chama, né, de que esse seu desafio, esse seu sim, de que, como eu estava falando, que ele alcançou não apenas a gente, não apenas a sua família, mas ele alcançou nações. Né? E você foi até Guiné-Bissau e desenvolveu um trabalho lá, que aí depois você vai falar. Mas, assim, quando você olha hoje a Segunda Igreja Batista, a sua trajetória, o seu ministério, o que você poderia falar para a gente hoje e para aquelas pessoas também, né, que saem do seminário e a gente fica realmente, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Né? E a gente fica nessa dependência do Senhor.
que você poderia dizer hoje, tanto em relação à igreja, como para as pessoas, para jovens que hoje estão no ministério? Assim, Deus tem um tempo para tudo, não é? Mesmo Ele nos preparando, muitas vezes, quando crianças, quando adolescentes, mas Ele tem um tempo para tudo. Isso eu tenho experimentado na minha vida, em relação tanto ao campo local, da igreja local, como ao campo transcultural. E Ele nos prepara para esse tempo. Às vezes nós somos ansiosos, queremos ficar... queremos precipitar ou tomar atalhos. Eu passei por muitos momentos que quase caí na tentação de tomar atalhos, mas Deus é tão misericordioso. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma oração para Deus que disse: Senhor, aqui está a minha vida, eu quero que ela esteja no centro da tua vontade. Ainda que eu queira sair, o Senhor me puxe, o Senhor não leve em consideração o meu querer, mas me deixe no centro da sua vontade. A semana passada eu passei no ponto do ônibus onde eu fiz essa oração em João Pessoa, quando eu tinha 18 anos. Nossa. Parecia que eu estava vivendo aquele dia assim, né? Veio tudo na minha mente. E como Deus registrou, assinou embaixo e teve esse zelo pela minha vida. Porque houve momentos que quase que eu saio da soberania, dessa vontade soberana de Deus. Se a gente pode dizer assim, sair da soberania, Sim. né? Sim. E quem sai da soberania de Deus? Mas dessa linha, desse plano de Deus que traz tanta alegria, tanta satisfação. Então, Deus nos prepara para etapas. E uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que em cada etapa Ele inclina o nosso coração para aquela situação. Sim. Se quando eu tinha 30 anos de idade, Deus dissesse que eu ia para a África, trabalhar 10 anos em Guiné-Bissau, talvez isso me assustasse e me fizesse retroceder um pouco. Mas no tempo que eu tinha que ir, o meu coração estava totalmente inclinado para aquilo, porque Ele preparou todo o caminho e o meu coração para receber aquela ordem e obedecê-la. Então isso é muito importante. A coisa mais importante de alguém que sente um chamado é deixar o seu coração na mão de Deus para ser preparado por Ele. Porque Ele é quem prepara, Ele opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Amém. Ô Selma, no caso, eu queria que tu falasse um pouquinho como foi a tua experiência no Betel, né? Lá dentro, as normas, os desafios. Fala um pouquinho de Dona Lídia também. O Betel é a gente chamava que era um quartel de mulheres, né? Um quartel de mulheres. Diziam que eram 2 quartéis. Mas tinha a parte masculina também, né? Depois de um ano... foi depois. Quando eu tinha um ano lá, surgiu o seminário masculino. Era só feminino? Era só feminino na época que eu fui. Nossa, aí nós dizíamos assim, que logo do outro lado tinha um quartel chamado o 15, o quartel de João Pessoa. E nós dizíamos que lá era o 15 dos homens e aqui era 15 das mulheres, o 15 das mulheres. Mas era um sistema rígido, mas como minha avó, meu pai, o pastor Pedro eram pessoas que tinham uma certa rigidez no falar. Não era rigidez de estar maltratando, mas era uma rigidez assim, que sua palavra tinha autoridade, quando falava a gente obedecia, isso não precisava de estar questionando sim ou não, mas era assim, né? Meu pai bastava ele fazer sim, todo mundo calava. Então, quando eu cheguei lá, que colocaram todos os critérios para ser aluno, tudo, eu assinei embaixo. Quando eu assinei, eu vi meu nome e disse assim, pronto, eu assinei, eu dei a minha palavra, eu dei o meu nome. Que eu ache bom ou não, eu vou me submeter a isso aqui. Porque tem um tempo de começar e um tempo de terminar, eu não vou ficar aqui para sempre. Aí todas as vezes que uma coisa assim que eu dizia, podia ser diferente isso, não precisava disso, que eu pensava. Sim. Aí eu lembrava, mas eu assinei. Ali eu coloquei o meu nome. E eu preciso valorizar a minha assinatura. Porque isso foi uma coisa que meu pai ensinou, que o contexto da igreja nos ensinava a valorizar a nossa assinatura, valorizar o nosso nome. A palavra, a palavra que foi dada. Mas aquele período foi um período muito precioso na minha vida. Aqueles 3 anos que eu passei no Betel, eu sempre dizia que foram os 3 melhores anos. Foi um período que eu poderia ter ido para a universidade e ter me desviado lá. Porque
na medida que eu cheguei no Betel, eu fui entrando em fases de muitos questionamentos, né, de crise de identidade, de questionamentos de Bíblia. E é como se Deus tivesse me colocado ali num lugar de refúgio, de proteção, para que eu pudesse ter todos os questionamentos e, ao mesmo tempo, estivesse num ambiente que me desse as respostas. Sim. Entendeu? Então, isso me foi muito importante, porque serviu de base para toda a minha vida. Então, tudo que eu aprendi na vida e que vem desenvolvendo durante todo esse tempo, a base, os princípios foram aprendidos naquele lugar. Principalmente o princípio da submissão, mesmo quando ninguém estivesse olhando. O princípio era esse. Ninguém está vendo, eu posso fazer aqui diferente do que está escrito, mas Deus está vendo. É aquilo que você é quando ninguém vê, né? Ninguém Continuo vê. sendo. Exato. Preciso continuar exercendo a minha submissão ao Exato. Pai, que na verdade não são as normas, né? A gente entende também muito que tem essa questão, mas quando a gente se coloca diante do Senhor, algumas coisas que por mais humanamente assim falando, difíceis, como um jovem, como uma jovem ou qualquer outra pessoa de seguir adiante, mas quando a gente compreende a mensagem mesmo do Evangelho, que a nossa submissão diante de qualquer coisa não são apenas as pessoas, mas a Deus, tem uma conotação bem diferente. Isso, né? foi muito importante. Essa compreensão de Deus na nossa vida, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e se submeter a Ele. Custe o que custar, não é? Mas se submeter a Ele. Foram 3 anos de Betel? 3 anos. Mas nem que fossem 4, né? Não. Hoje são 4, não. Hoje, né? porque na minha época, mulher falar em bacharel em teologia era um escândalo aqui no Nordeste. E era. Era teologia ou tinha outra? Era médio. Teologia curso cristã, médio. né? Teologia cristã, o curso médio. Se a gente fizesse 2 anos, era considerada educação religiosa. Ah, tá. E se fosse 3, era médio em teologia. E depois de uns 3 anos ou 2 anos que eu havia me formado, é que começou a ter o bacharel em teologia lá e as mulheres começaram a poder fazer. Hoje seria horrível, né? As mulheres não poderem fazer. Ô, Selma, me diz uma coisa. Lá no Betel, eu sei que tiveram algumas pessoas que nós conhecemos que também estudaram lá, né? Que foram daqui da igreja. Tu lembra quem são? A irmã... As betelinas, né? As Do betelinas da Betel segunda antigo, inicial, né? Do Betel antigo, a esposa do irmão Álvaro, a irmã Iraci, e a irmã dela. Quando eu cheguei na igreja. Irmã Iraci fez Betel, foi? Foi. No Betel antigo, antes de Dona Lídia. Sim, sim. Ela e a irmã dela fizeram Betel. Do Betel novo, que foi minha líder, a pastora Neide Moura, que é a esposa do pastor Nazareno. Janilene, a irmã da pastora Neide Moura, que também casou com outro pastor. Leonora, que não é mais membro daqui da igreja, mas é prima de Xanda. Sim. A irmã de Xanda fez também, né? Mas é da turma Micheline. mais recente. Micheline. Micheline, ela chegou a concluir? Chegou a concluir. Foi, me recordo, realmente, ela chegou aí. E Arlete, a irmã de Ana Sim, Souza, sim. também fez o Betel. Depois, Suziene, na minha época foi eu, Suziene, Roseane e Cícera. Só que Cícera não era membro da nossa igreja. Cícera tornou-se membro daqui depois que terminou o Betel. Que o pastor convidou ela para vir trabalhar comigo, me ajudar. Tornou-se membro depois, numa maneira muito linda, como Deus dirigiu a vida dela, entendeu? Sim. Muito linda mesmo. Até que ela veio e começou a trabalhar com a congregação de 2 irmãos. 2 irmãos. No início. A gente trabalhava junta. Suziene. A gente começou a trabalhar com Suziene em Paratiba, e depois Suziene ficou lá. E ela implantou a igreja de Paratiba, ajudou na implantação, né? Suziene? Suziene. Nossa. Eu sou nova, estou descobrindo agora, eu só tenho 20. Paratiba, tu já foi em Paratiba, né? Sim, já fui, mas é muita história. E Cícera foi a igreja de 2 irmãos. De 2 irmãos. De 2 irmãos. E a missionária cheguei. Marta Sebastiana, né? Marta Almeida. Marta. Ela ajudou na fundação da igreja, que já era uma congregação antiga, mas quando se tornou igreja... De Alto da Telha, né? Do Alto da Telha. Mas ela foi na tua época também, no Betel? Não, foi depois de mim. Depois, né? Na minha época, eu, Cícera, Suziene e Roseane.
Depois teve uma chamada... Tem uma Dulce irmã. também? Dulce já Não, foi Dulce foi desse- depois. Bem Foi depois, Dulce né? foi Depois que eu tô aqui. 93, eu acho. já. Aí depois que eu me formei, foi a missionária Maria José Graça. É outra Graça, que não é mais daqui. E teve uma outra, Isabel, mas Isabel não conseguiu terminar. Não chegou a terminar, mas Solange, minha amiga, que também fez 3 semestres no Betel. Foi mesmo. Foi. E Maria José depois foi para o Mato Grosso, Graça ficou na Paraíba. E na época do pastor Elcias foi Sirlene. Sirlene hoje é pastora numa igreja hispana, lá nos Estados Unidos. Oh, Eu Pastor tenho Assis foi também na acompanhado. década de 90, né? Foi. Acho que Ele se finalzinho formou de em 80. 92. 92. No mesmo dia, quando eu fiz 10 anos de formada, ele se formou. E nessa época, mais ou menos, de 92 para 93, né? Se não me engano, foi a ida também de Dulce, Josinalva e Silvânia, né? Silvana. É. Isso aí eu lembro muito nítido, assim, na minha mente. Aí depois foi Micheline. Micheline. Depois delas foi Fátima Cadena Sim. e Aninha, que até hoje trabalham Trabalham com lá, Betel. né? É. E depois de muito tempo, agora está lá Samuel. Mandando e desmandando, deve estar lá. Ele deve estar lá dominando tudo. Rapaz, tem uma história bonita entre Segunda Igreja e Betel, Betel, né? é. Betel. Sempre tinha. Ficou sem ter depois das meninas, de Fátima Cadena e Aninha. Mas sempre, formava uma e a Sim. outra. Sempre nós tínhamos uma aluna no Betel. No Daqui Betel. do Betel. Que bênção. É. Aí terminou o Betel, 1982. Foi. 27 de novembro, eu já tinha 2 anos aí. É. E tu voltaste para cá, para a Segunda Igreja Batista em Casa Amarela, para trabalhar. Quando foi o mês de março de 82, o pastor Pedro me chamou e disse assim: Selma, eu quero que você fique orando, porque o meu desejo é que você termine o Betel e venha para cá para trabalhar conosco. Aqui tem muito trabalho para ser Ele já realizado. fez essa proposta antes de tu chegar a concluir, né? Aí eu fiquei com medo, né? Tive um medo, que foi que um dia desses eu estava conversando com Carla, medo de voltar e perder tudo que Deus fez Sim. na minha vida por Sim. estar na igreja, por estar num ambiente, numa zona de conforto, na igreja e na minha casa. Sim. Mas quando eu estava perto, na semana assim, de me formar, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu ia saindo da porta do Betel, a porta de entrada mesmo para o Betel, e rente naquela parede ia passando um ônibus. E eu entrava da porta do Betel para o ônibus, pulava, não descia nem um degrauzinho, pulava para o ônibus. E quando eu pulava para o ônibus, estava um irmão meu sentado assim e o pastor Pedro sentado do outro lado. Nossa. Aí quando eu contei esse sonho à dona Lídia, ela disse: "Tá claro, minha filha, volte para sua igreja e para sua família, Deus tem algo por você lá." E ela não dava esse conselho a ninguém, porque ela dizia que era perder a visão, voltar Sim. à igreja. Isso me Sim. faz lembrar do pastor Tom, mas tem que ir pro campo. Ela era assim, tinha que estar num campo. Tem que estar no É, campo. porque assim, a minha dúvida é a seguinte, porque pelo menos a maioria das pessoas que a gente vê que vai para o seminário, principalmente um interno que nem o Betel, né? Você vai já com a visão de um chamado para o campo mesmo, né? Tipo, Para algum país, para alguma coisa. Eu não sei se aconteceu isso contigo quando Não foi tinha pro nada Betel. Não, né? específico. Não tinha nada específico. Eu Foi, só queria trabalhar. foi fazer na fé alguma mesmo, coisa. né? Eu não sei se a forma que eu fui criada, sempre com aquele senso de responsabilidade para ajudar a minha mãe, então onde eu via necessidade, eu estava ali ajudando, não é? Então eu não tinha assim aquela coisa específica. O que veio se tornar específico foi no decorrer do ministério, né, do exercício do ministério, então foi as coisa, coisas foram tomando um um rumo rumo e específico. tendo mais clareza, né? É. Agora, então eu vim. Quando eu cheguei aqui, me formei no dia 27, no domingo eu já estava aqui, dia 28, e no outro sábado eu já marquei um culto de ações de graças. E conclusão do curso. Foi. Durante a semana eu entrei, conversei com o pastor Pedro, acertei umas coisas com ele e disse a ele que eu estava aqui, mas estava com medo de perder a visão missionária. Então ele disse: "Vou fazer um trato com você. O que depender de mim, você nunca perderá a sua visão missionária." E o dia que eu deixei de trabalhar com o pastor Pedro, né, foi que dia? O dia que do acidente. Que estávamos numa Na visão viagem missionária. Viagem missionária. fazendo um investimento missionário, missionário. numa implantação de uma igreja, depois de 26 anos. Então, e realmente ele foi assim, que ele não nos perdia. Eu comecei a trabalhar no início de janeiro, no
mês de janeiro mesmo, Cícera veio aqui, Cícera veio me visitar, e ele viu Cícera e disse, não, eu quero que essa menina venha também lhe ajudar aqui, porque tem muita coisa para fazer. Aí chamou Cícera, Cícera orou e aceitou o convite. Aí começamos trabalhando juntas. Suziene veio depois de 6 meses. Ele chamou Suziene, porque Suziene estava indo para outro lugar, depois terminou vindo para cá. A Suziene também era daqui, né? Era daqui, mesmo daqui. Suziene veio e começou a trabalhar com a gente. Aí ele já tinha campo. Suziene já era Paratibe. Que ele achou agora, que time, né? Que time. Que time, viu? Suziene era Paratibe. Aí, nesse mesmo ano, a gente começou a trabalhar também na congregação de 2 irmãos. Cícera foi se identificando com a congregação. Cícera ficou na congregação de 2 irmãos. E assim a gente foi, trabalhando. E ele tinha muito cuidado com a gente, assim, sempre estava procurando saber como estava, saúde, essas coisas assim, né? Esse cuidado. Se já chegou em casa no outro dia, como foi na igreja, aquela coisa assim. Sim. Por ser mulher também. As meninas logo arrumaram um namorado e eles passaram a apoiar. Foi muito lindo, porque Dilson nunca foi pastor, mas tornou-se um diácono e ele pastoreava Cícera, né? Isso. Cícera dizia, eu tenho um pastor particular. O diácono da igreja é o meu pastor em casa. Que bom, né? Bênção. E Pedrinho era, no popular, pau para toda a obra. O que Suziene fosse Chegaram a ser fazer, líderes dos adolescentes, os dois, não foi? Quando a igreja, Pedrinho e Suziene. quando a igreja foi emancipada, de Paratibe, e o pastor Nazareno assumiu que era membro da nossa igreja, porque havia aquela política de trabalho, né? Sim. Onde era uma implantação de igreja, se colocava um pastor que era seminarista da igreja. Ótimo. Para pastor e igreja. Interessante. Então, no mesmo dia que foi a posse do pastor lá, foi também a emancipação da igreja. Aí Suziene veio para apoiar aqui. O trabalho aqui já estava crescendo muito, assim, no sentido de muitos adolescentes. Foi quando ela assumiu a liderança dos adolescentes. E aí ele tinha esse cuidado de sempre estar dando trabalho para a gente fazer, e a gente que gostava de trabalhar, às vezes nem precisava, né? Já ia mesmo criando trabalhos. Pode mandar. Eu nem sei se eu estou voltando ao assunto, mas eu estou curiosa, porque Ana Selma disse o seguinte, que, na verdade, quando saiu do Betel, teve esse medo, né, de vir para a igreja e perder essa visão, porque às vezes a gente pensa que só está fazendo e só está no ministério se a gente estiver fazendo coisas, assim, tipo, extraordinárias. Eu preciso sair daqui para... E aí, você veio e ficou. Quando o pastor chegou para o pastor e ele chegou a conversar contigo, você expressou esse medo? Expressei. De perder a visão. Sim, e o que ele te falou? Ele me falou, vamos fazer um trato. O que depender de mim, você nunca perderá a sua visão missionária. Nossa. O Servime foi uma dos cumprimentos desse trato, assim? Também, porque o Servime foi muito interessante. A gente começou a surgir no ano de 85. Queria dizer Centro de Visão Missionária, não é isso? 85, 86, começou a surgir as conferências de missionários nos seminários. Em 80? Depois, 85, 86. Porque 87, porque houve uma consulta missionária mundial, chamada Lausanne, né, o Pacto de Lausanne, e daí alguns projetos foram direcionados para os países. Os países começaram a fazer nos seminários, trazer para as igrejas. Então, eu e Suziene, com o Pedrinho, não sei se Cícera estava nessa viagem, nós fomos para o Betel participar de uma consulta dessas, de um seminário, de uma conferência missionária. E lá ouvimos pregadores daqueles que a gente só lê livro hoje deles, né? Sim. Nesse dia eles estavam lá. E voltamos conversando, não, a gente precisa despertar a igreja para missões de uma proporção além das fronteiras, porque assim, missionário local era com o pastor Pedro mesmo. Implantar a igreja, onde tinha uma vila que começava, ali tinha que começar uma congregação. Então, muitas igrejas foram implantadas nesse sistema, não é? Mas precisamos ver adiante. Aí Suziene começou com os adolescentes, que ela era líder na época, com o SIM. O SIM era
Centro de Intercessão Missionária. GIM, Grupo de Intercessão Missionária. E pela primeira vez ela levantou uma oferta para uma missionária japonesa. Nossa. Uma oferta pequenininha, mas transformou em dólar e os adolescentes mandaram, entendeu? Mas aqui na igreja já tinha o fundo missionário com, a princípio era o irmão Álvaro, depois o irmão Paulo Miranda, que pegou no batente até quase morrer, né? No fundo missionário, que depois se transformou nos carnês missionários. Então, do GIM surgiu a primeira conferência missionária. E dessa conferência missionária foi fundado o CEVIME, o Centro de Visão Missionária, que era um grupo de adolescentes, comigo. Estou descobrindo agora, viu? Mas eu lembro do CEVIME. Eu lembro do CEVIME. É velho, sim. Eu sou velho. Começasse novo, igual a É porque eu comecei novo, pô. Não é que eu sou velho, não. É interessante que a igreja da gente, ela tem essa característica justamente por causa do pastor, né? Que, assim, o pastor Pedro, ele tinha muito essa visão. Ele comprou a ideia, né? Da gente, mas eu chegava assim no gabinete, pastor, a gente não pode ser só uma igreja, a gente tem que ser uma agência missionária. Ele olhava para mim e dizia... Agência missionária, Selma, assim, uma agência missionária. E depois ele começou a abraçar a causa e dizer assim, eu quero 50 missionários no campo. Então, do CEVIME, nós fizemos a primeira conferência missionária, segunda, terceira, quarta. Do Cineide era uma das secretárias do CEVIME. Tem até foto dela assim na recepção, essas coisas. Josinalva se converteu na terceira conferência missionária da igreja. Olha só. E Maria José Bazante, que está no México, a despedida dela foi na 6ª conferência missionária. Ela começou foi participar de um projeto que eu fui agora, na Juvep, no Sertão. Passou um tempo lá no Sertão. Quando voltou querendo estar em missões. Abriu mão de uma loja que ela tinha. E foi para a obra de missões. Recebe. Já tá falando, ela começa assim. Recebe bênção. Isso é para ti. E foi direto para a Cairós, se preparou na Cairós, foi para o México, que até hoje está lá, né? Mas, assim, entre a 5ª conferência missionária e a 6ª, teve um tempo grande. Por quê? Eu entrei um pouco em um certo desânimo, porque a gente fazia conferência, mas não tinha nada de concreto em relação a missões transcultural. Resultados, tu fala. Assim, né? Mas eu que pensava que não tinha. Porque a palavra de Deus é semente, e Deus tem o tempo dele para tudo. Aí parei. Um dia eu cheguei na reunião e disse, olha, pastor, não vou fazer mais conferência, porque eu faço, não está presente os diáconos, não está presente. O senhor, quando aparecia na 2ª, 3ª reunião, dizendo, né? Bateu uma revolta. É porque ele confiava, assim, né? Confiava no trabalho da gente eu acho que ele nem compreendia a dimensão do que Deus estava conduzindo a igreja naquele momento. E nem a gente compreendia, a gente só estava no impulso mesmo do Espírito Santo fazendo aquilo ali. E Deus estava nos usando porque nós éramos a bola da vez. Porque podia ser outra pessoa que estivesse ali e Deus trazer o mesmo impulso. Não tem glória para a gente, não. Sim. Então, foi quando eu fui com o irmão Zé Luiz me convidou para um congresso em São Paulo. E eu fui para esse congresso. E eu tinha participado também de um seminário aqui na Igreja Pernambucana. Isso já era mais ou menos em qual ano? Esse ano já era um ano de 97, 98. E nesse seminário eu estava muito assim, num conflito muito grande, porque eu achava que já tinha 15 anos aqui, eu achava que já era muito tempo, eu num lugar só. E a chama, né? Cada dia ardendo mais de missões. Eu queria ver a igreja, mas se a igreja não tivesse envolvida, eu ia me embora, eu não queria, assim, estava querendo entender isso. E quando eu cheguei nesse congresso, que me sentei, o pastor começou a falar, e ele falava, você que está achando que está muito tempo no lugar só, não esqueça que Deus preparou Moisés 80 anos para ele conduzir o povo no deserto. Deus pode... Olha, foi muito interessante, porque ele não
demorou para começar a falar comigo, não. Deus pode preparar você 50 anos para poder você dar 2 anos num lugar específico que Ele tem para você. Veja só, coisa linda, né? Assim, que Deus, a sua Verdade. palavra, né? A palavra do Senhor. Aí, a partir daí, todo esse congresso, ele foi em volta de mobilizadores de missões nas igrejas locais. Aí eu vim entender. Olha, depois de ter feito 5 conferências missionárias aqui, é que eu vim entender que Deus estava me chamando para ser mobilizadora de missões na igreja local. Olha para isso. Aí eu, meu Deus, aí quando foi para fazer o curso de mobilizadores de missões que eu tinha feito na Pernambucana, com Edson Queiroz, eu coloquei o irmão Zé Luiz e a irmã Carmesita para fazer lá. Indiquei, orientei eles, né, que eu já tinha feito. Sim. Eles foram, amaram, a gente tem que fazer algo na igreja, tem que mudar a história da igreja, irmão Zé Luiz com aquele jeito. Aí, irmão Zé Luiz abraçou a causa. Edson Queiroz não pode vir, mas a equipe dele veio e fez o curso aqui na igreja, mobilizadores de missões. Eles vieram, foram pregadores da conferência, isso foi a 6ª conferência. Ah, massa. E nessa conferência, sabe o que aconteceu? Foi a despedida de Maria José para o campo. Que dá no México. Na quinta eu estava revoltada porque não via nada prático. Entre a quinta e a sexta, Dulce aparece com o chamado dela, Olha que eu não só. sabia o que fazer com esse chamado de Dulce, se a igreja ia abraçar, Sim. se não ia. Josinalva aparece e aparece Solon e Alda. Os Eita. frutos. Todos eles, os 4. Assim. Tá vendo? E eu, meu Deus, e agora? Eu fiquei sem dormir, muito preocupada. Quando foi, e orando, Senhor, abre o entendimento do pastor para esse momento, abre os olhos dele para esse momento que o Senhor está empurrando para a gente. Não é a gente que está buscando, não, o Senhor está empurrando para a gente, eu dizia. E um dia o pastor ligou para mim, eu estava na sala e ele ligou lá na casa da irmã Geni, eu fui atender lá. Passou 2 horas no telefone. Ele contando o que Deus tinha falado para ele, como ele queria que fosse feito. Nossa. Ele já veio com a ideia do carnê, que até hoje funciona esse carnê Sim. missionário. Essa organização do carnê foi ele que elaborou tudo como deveria ser feito. Aí veio a conferência missionária, ele já estava de dentro da conferência. Lembra uma foto que roda do pastor Pedro, às vezes, na internet? Ele sentado com um globo na mão? Sim, sim. Aquilo foi numa conferência, né? Foi essa conferência, a 6ª conferência. Eu lembro dessa conferência. Sexta conferência. A 6ª Essa conferência. conferência, quem pregou foi um pastor, não sei se era pastor, né? Tava com suspensóriozinho. Aguinaldo, gordinho. Não foi? Tava suspensório? Lá de João Pessoa. Que ele era da missão Atos 1:8 de Edson Queiroz. Eu me lembro nitidamente dessa conferência. Pois é, aquela foto ali tem um sentido muito grande para mim, que foi quando o pastor abraçou mesmo a causa transcultural, entendeu? Eu disse, pronto, agora a gente vai. Que o pastor abraçou a causa. Aí, É interessante como a tua história, o teu chamado, ela se mistura muito com a própria igreja, né? Que a gente está aí esse ano, 80 anos de igreja, e desses 80 anos da Segunda Igreja Batista, você tem 41 anos exercendo, não de conversão, né? Porque de conversão ainda tem mais, mas exercendo o seu ministério aqui. Porque você veio, você foi e aí teve a volta, né? Depois do campo, ou seja, é uma história também que a gente pode conversar ainda hoje. Mas, assim, a sua história, ela se mistura demais com a história da Segunda Igreja Batista. Eu acho que ainda mais, assim, ela trouxe para a Segunda Igreja uma visão missionária que acredito que antes não tinha, pelo menos não com tanta transcultural. Transcultural. Né? Então, assim, a visão missionária que a gente tem hoje, né? De conferências, de campo, veio através da nação. De mim, de Suzy, de Cícera, Não, no início, assim, que a dessa gente se geração, apoiava. mas é porque, assim, todo mundo tomou Um rumo diferente. Mas a gente diz que muito se mistura por causa da sua marca. Por exemplo, eu não lembro nada desse período, porque eu não era da igreja. Sim. Eu me converti com 17 anos, então muita coisa já... Eu estou escutando agora, estou aprendendo e sabendo um monte de coisa agora. Mas é sobre isso mesmo, dessa questão de você estar, dessa marca em relação à igreja, desses 80 anos, de tanta coisa que Deus fez,
de tantas pessoas e quantas pessoas já passaram assim por você. E esse fruto... Não, eu falo demais, mas é só essa, eu vou interrompendo. Não fala nada, não, deixa eu acha que dizer. fala... Não, eu preciso dizer. É porque a gente, que é dessa nova geração, Mete que é o bronca, seguinte, a gente fala aí. tem aquela sensação, vai chegar para Ana Selma. Ana Selma, isso aí, jura que é uma novidade? Gente, aí pronto. Nada é novidade. Ou seja, os trabalhos, eles só foram assim, Deus foi aperfeiçoando, porque a obra é dele, é ele quem faz. Mas, assim, essa questão, né, que eu acho que é uma marca, assim, que você tem, dessa disposição do coração, de você ouvir a voz de Deus, dessa descrição de estar ali, fica quietinho, não precisa de muita coisa. E Deus falar é uma coisa que passa muito para a gente. É só em você conversar, ela sempre vai passar esse ensinamento. Então, assim, isso realmente é muito interessante. Eu acho engraçado justamente isso, que quando a gente chega achando, olha, porque é uma novidade, não tem nada de novidade. Ela olha assim e a gente só vai... Tem novidade sim. Assim, as coisas vão se aperfeiçoando. Por exemplo, conferência missionária. Né? Já existe há quantos anos aqui na igreja? E hoje, quando a gente vê a conferência missionária, porque as gerações mudam, as pessoas mudam, mas é uma coisa que já vem de um bom tempo. Né? A metodologia. Mesmo na época que ela não estava mais aqui, mas deu continuidade. Né? Então, foi um é legado, uma coisa né, que ela deixou. Exatamente. Agora, o que é lindo de tudo isso é que aquela equipe que trabalhava comigo, com Suziene, foi dali que Deus chamou os missionários para irem para o campo. Foi dali que Deus chamou os nossos ajudantes, né, substitutos, porque Cessa Monte. Sim. Sim, A figura de Cecinha. Cessa aqui na época, antes de eu ir para a África, ela era o meu braço direito nas conferências missionárias. Eu não fazia conferência missionária sem ela. Eu cheguei a ver essa dupla. E a outra pessoa é Samuel. Né? A história de Samuel também é outra história muito ligada com a igreja. Samuel vai estar. Eu quero Samuel aqui também com a gente, né? Samuel vai fazer um podcast com a gente aqui. Se Deus quiser. Agora, assim. E também todos os outros adolescentes que estavam cercando aquele momento, né? Como o pastor Romildo mesmo, que estava sempre por ali, Rildo, Abdênego. Essa turma que cercava aquele momento, Nido, né? Rivanildo, Cleiton mesmo, que era novinho ainda, mas estava ali, aqueles Marquinhos, que eram aquela equipe de apoio, Osiel. E faziam os cartazes, né? Mirabolantes, cada Eu obra. lembro de um que eles fizeram que o globo ficou dentro do papel, ficava rodando assim, um negócio e acendendo, né? estrambólico. Na igreja, porque a nossa igreja é uma igreja, assim, na área da educação Bem dividida, religiosa, né? é bem dividida, né? Quando eu cheguei aqui em 93, eu acho. Foi 92. Meio de 92. Aí eu cheguei, Selma era líder dos adolescentes. E aí foi quando eu ingressei, na verdade, comecei, né? Minha história na igreja. Na verdade, eu já vinha antes, assim, como junior, né? Tu começou aqui, quando nasceu? É que tu começasse aqui com quantos anos, né? Diz aí. Rapaz, eu vinha pro departamento infantil, aí depois eu fiquei vindo para os juniores, que era Flávio, que era professor. Frequentei classe de 5 dias com Denise, no terraço da casa da tua avó. Levado por Nido, né, na época. O Nido também é velhinho, isso que Nido que me levou. Mas Nido não era criança, não. Nido já era adulto. Nido já era um rapazinho. Entendeu? E aí, quando eu cheguei, Selma era líder dos adolescentes, pô. E aí foi enorme bênção, a galera era linha dura. Sargentão. Eu não era nem desse era período e ainda só me lembro um dia. Sabe o que acontecia comigo naquela época? É que o pastor Pedro colocava em mim cada ordem que eu tinha que fazer o povo andar na linha. Aí eu tinha que ser dura, né? Porque se eu não fizesse eles andarem na linha, quem levava os puxavam de orelha. Era eu. Então, mas é interessante outra coisa, assim, que quando Deus começou a direcionar o meu ministério, assim, para um lado mais específico de treinar e de descobrir, ter a visão. Não foi fácil, porque você que é acostumado a fazer tudo, de repente, quando você vai ter que dividir, tem aquela sensação que as pessoas não vão fazer direito. Não vão conseguir fazer. Depois cria uma ciumeirazinha, que você queira ou que não queira, ainda que essa ciumeira não seja algo que lhe ingesse as pessoas que estão do seu lado, mas você sofre um pouquinho. Poxa, aquilo que eu criei, né? Aquele departamento. É o lado humano. É o lado humano. Mas isso,
outra forma que Deus dirigiu foi na questão de liderança mesmo, né? De líderes, porque acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos de ministério aqui na igreja, quando um dia, em oração, Deus usou uma irmã. Nós estávamos todos num quebrantamento muito profundo, e Deus usou uma irmã. Eu acho que talvez eu ainda encontre nos meus papéis esse pedacinho de papel que eu escrevi rápido para não esquecer. Que ela foi usada por Deus, e o Espírito Santo falava assim de forma muito forte, de que Ele me queria treinando pessoas. Treinando pessoas. Isso foi precisamente em setembro de 87. Aí, quando chegou em setembro de 88, nós tivemos o nosso primeiro curso de obreiros. 88. 88. Aí foi... Rildo era aluno, uma turma Denise, Laura, né? Dulce. Essa turma era toda adolescente. Tinha adolescente e outros assim, jovens, mais bem jovens jovens, já, né? Jovens, mas bem jovens. Então, Dulce, Laura, Eveci, essa turma toda assim, que exercia cargos assim da igreja, como secretário de EBD, participavam do coral, essas coisas, secretário da igreja, todo mundo foi fazer o curso. Quem eram os professores? A gente. Ninguém veio de fora. A gente. A gente sempre foi muito rico assim nessa área, né? De ter pessoas para trabalhar, capacitadas, para ensinar, assim, graças a Deus, assim. Aí, junto com o curso, nasceu as conferências missionárias mesmo. Foi o casamento. Curso de obreiros e conferência missionária. E depois, assim, o pastor tinha muito cuidado que essas pessoas que fizessem o curso tivessem assumindo alguma coisa depois na igreja, algum cargo, ou não era simplesmente fazer por fazer, estudar por estudar. Estudar com direcionamento, com foco, objetivo, né? Com objetivo final. Então, o pastor Romildo foi da 2ª turma do curso. Olha só. Era bem jovem, era adolescente praticamente ainda. Foi mesmo, foi. O pastor João, também fez, João foi a 3ª turma. O pastor João, ele foi o único homem da turma. Eita! E ele logo depois foi estudar no seminário. Logo após a conclusão do curso de obreiros. Foi estudar no seminário. Massa. Então, Miriam também, Dulce também, assim que terminou o curso, foi para o Betel, Miriam foi para o seminário, Marilene... Samuel também chegou a fazer esse curso. Samuel fez 2 vezes o curso e fez o curso básico de teologia. Será que ele gosta? Ele fez 2 vezes o curso, fez o curso Samuel, básico mas tu passasse de em todas as teologia. matérias. Não, mas eu quero fazer de novo. Não, o primeiro ele não passou, não. No primeiro ele tinha 12 anos, então nem escrever direito assim. Eu recebi as provas, Samuel, eu quero saber se você está tirando boa nota lá na sua escola, porque se não tiver, você não vem fazer esse curso aqui não. Aí eu já considerei ele apenas como alguém que estava assistindo. Mas aluno ouvinte. ouvinte. Estava lá. Quando foi no dia da formatura, para não deixar, eu sentei com ele e disse, Samuel, olha, você não teve condição, você não alcançou as notas, eu aconselho você voltar a fazer o curso. Aí no dia da formatura... Mas foi bom para ele, né? No dia da formatura, para ele não ficar triste, eu dei uma caixa de chocolate. Meu irmão. Aí tudo mudou. Aí ele ficou na maior alegria, né? Lógico. Aí depois ele fez o curso no próximo ano, conseguiu as notas, porque a média era 8, viu? Não era qualquer médiazinha, não. Tem que estudar, né? Uma média de Americano Batista. 8. Eu dizia, a gente já está passando para vocês o resumo do resumo do resumo. E vocês ainda tirar 5? Não, tem que tirar 8. Tem que levar a sério, né? É um negócio que tinha que... E até mamãe fez o curso de obreiros. Olha. Dona Judite? Sim, olha. Então, depois desse curso de obreiros, o pastor tinha a ideia de transformá-lo num curso básico de teologia. Então, o curso básico de teologia foi muito bom também. Foram 2 turmas que teve, né? A 3ª turma eu acho que não chegou a concluir. A primeira turma foi a turma de Jaqueline, que ela foi a oradora. E dessa turma, assim, tem muita gente na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Sim. Sempre. E o curso de obreiros também foi aberto para outras pessoas de outras igrejas, de outras né? igrejas, das congregações. Mas a partir desse curso básico ou antes já era? Quando era o curso de obreiros, já também era, né? já era. Legal. Vinha também das congregações. Sim. Selma,
Vamos falar agora do teu chamado para a África. Foi em 2010 que tu foi assim definitivo. Foi, definitivo. Mas antes tu fizesse algumas viagens, né? Foi. O que aconteceu? Eu aqui trabalhando com os missionários, comecei a ter a necessidade de um conhecimento técnico. Eu tinha o prático, no sentido de fazer conferência, como fazer, como organizar, mas entender determinadas situações que o missionário passa no campo, como choque transcultural, como questão de finanças. Então, eu não tinha esse conhecimento técnico, tinha de leitura de livro, mas eu queria ter de estudar mesmo. Algo prático, né? Aí foi quando eu procurei o seminário que estava oferecendo missiologia e fiz o bacharel em missiologia. Nesse curso de bacharel, eu via todo mundo viajar e eu dizia assim, eu quero complementar esse curso com uma viagem transcultural, porque já estava começando aquelas viagens para o Paraguai. E eu imaginava assim, Paraguai, Argentina, mas que eu fosse para um ambiente transcultural. Aí foi quando o pastor Elcias, num momento muito difícil, que eu não tinha condição de sair, a igreja estava assim de atividades, eu estava muito ocupada com a igreja. Igreja muito grande, sempre foi muito intensa, né? Aqui, tomando conta de vovó, que estava tirando, assim, ocupando muito o meu tempo, muita preocupação. Sim. E aí o pastor Elcias vai e me convida para fazer parte da primeira equipe para Guiné-Bissau. Aí Deus abriu todas as portas de uma maneira milagrosa. Eu não tinha condição financeira para fazer por mim. As camisas, né? Tantos recursos. E Deus abriu todas as portas e eu fui no primeiro, 2007. Saí de lá... 2007 foi a primeira vez que tu foi, né? Saí de lá muito feliz de ter participado de uma experiência transcultural, de ter entendido alguma coisa, porque visitamos alguns missionários, eles falavam alguma coisa, mas certa de que não era aquilo que eu queria para mim. Aí fui no segundo projeto. O pastor Cias me convidou para eu... Até então Deus não tinha falado nada ao teu coração de ficar lá, né? Não. Aí no segundo projeto, eu fui auxiliando o pastor Elcias. Já como liderança, não foi? Na liderança. E nesse segundo projeto, eu me senti muito incapaz. E vi assim, a necessidade de fazer alguma coisa a mais, que me desse ferramentas, porque eu não me via ali. Mas eu desejaria fazer um trabalho fora das quatro paredes e eu gostaria de ter ferramentas a mais. Aí fui fazer um curso de pós-graduação, uma coisa assim. E foi nesse período desse curso que aconteceu o acidente, né? 2008. E ali eu entendi mesmo que, na minha experiência pessoal, Deus estava começando a escrever uma nova página. Não sabia o que ele ia fazer dessa nova página, mas que ele estaria escrevendo. E foi... no dia que fez 4 meses, eu não imaginava, eu não me via capaz, eu não queria ir, mas quando eu vi, eu já estava em Guiné-Bissau de novo, no terceiro projeto. 4 meses de quê? Do acidente. Do acidente? No dia que fez 4 meses do acidente, eu estava Estava atravessando Guiné-Bissau para visitar Robson, num Candonga. Sim. Candonga é tipo uma Kombi bem velha, assim, né? Não é bem Kombi, é um furgão. Assim, sim. E cheio de bicho em cima, de cheio bicho? de tudo. Bicho que eu falo galinha, vaca, né? galinha, Caramba, cabra, que o povo leva, né? porco que o povo leva. Não cabe não. Tem foto. Tenho foto disso. Aí, e a gente tudo lá imprensado, aí fomos em número de 3. As duas que foram comigo, uma me impressou aqui, outra aqui para me dar suporte, e eu lá, olhando para frente. Quando eu cheguei, tudo doía no meu corpo, porque a tensão, né? Depois de tudo que aconteceu, fazer aquela viagem, naquela estrada. De quanto tempo foi essa viagem, mais ou menos? 5 horas, entre 5 horas. 7 horas de viagem. Num automóvel dessa qualidade aí. Sim. Meu amigo. E chegou um trecho de estrada de barro, que foi barro. A gente chegou lá, a camisa que era branca, estava uma camisa de marca, de poeira, né? Então, mas foi uma experiência muito boa para mim, porque foi para eu me enfrentar o meu medo. Sim. Foi isso o propósito de Deus. Mas nesse período, cheguei lá, me senti em casa. Eita! Esse foi a terceira viagem. Cheguei lá, o Espírito Santo ardia no meu coração o desejo de dar um tempo da minha vida ali, só que era dentro do seminário, não era fora. Sim. Quando eu entrava naquelas salas do seminário. Se cumprindo uma palavra, né?
Porque preparar pessoas. na palavra dizia assim, treine vidas e você também falará às nações. Sim. Só que você imagina nação assim, países, né? Nunca imagina no lugar de várias nações. E justamente ali em Guiné-Bissau eu tive a oportunidade de trabalhar com alunos de diversas etnias. Sim. Que depois teve aluno que saiu do seminário e foi para uma ilha, outro saiu, foi para uma aldeia já numa divisa com outro país, falando já uma língua diferente, que eu não ia conseguir falar, mas ele falava. Então, em 2010, aí quando eu voltei em 2009, naquele processo todo de mudança, de liderança na igreja, tudo, Deus foi confirmando, a igreja apoiou a minha ida e eu fui organizando as coisas para deixar com solução de continuidade e fui. Passou Aí quanto fiquei. tempo lá? 10 anos. 10 anos. Voltou em 2020, né? 2020. E assim, eu acredito que tenha muita história nesses 10 anos, né? Tem. E não sei se conseguiria falar aqui ou resumir, se Meu resumir. Deus, como Muita se resume história. 10 anos de história. Primeiro, eu estou resumindo 40. 40 mesmo. Eu mesmo fiquei, eu vou mentir, né? Eu fiquei muito triste quando tu foi pra ficar assim. Porque assim, eu também passei um tempo fora, né? Mas não foi em outro país. Foi por aqui, por perto, assim. Mas quando eu voltei em 2009. Sim. Aí logo assim, um ano mais ou menos depois que eu voltei, aí tu foi pra África, assim, eu fiquei com o coração muito apertado, assim, porque, como eu falei desde o início, né? Eu tô aqui desde 92, Selma sempre foi uma referência aqui e tal. Mas aquela coisa, a gente fica com o coração apertado, mas ao mesmo tempo tranquilo e feliz por ver que você estava fazendo vontade de Deus naquele momento, né? E assim, quantas experiências, sei lá, define assim algumas experiências que tu pode compartilhar com a gente. Não tudo, que eu sei que deve ter muita coisa. A primeira foi a minha saída, né? Tão interessante que eu me despedi da igreja no sábado, no domingo de manhã eu não vim, à tarde eu vim. Não, à tarde eu ia para o aeroporto, até que eu lembrei de algo que eu tinha deixado de passar para alguém, e que estava em cima da mesa. Mas a coisa era tão entranhada da igreja, né? Entranháveis afetos e compaixões, como diz o apóstolo Paulo, que eu saí daqui para o aeroporto, desta sala que eu trabalhava para o aeroporto. E ainda passei por ali, me despedi dos jovens, aí meu coração já foi, né? Aquilo partiu. Mas a primeira experiência que eu tive lá foi me deparar comigo mesma. Porque às vezes quando a gente está naquele ritmo de trabalho, aquela coisa, e as pessoas recebendo sempre aquelas expressões de conforto, de ânimo, isso ajuda muito no trabalho e às vezes a gente não se dá conta de quem a gente é mesmo. E lá eu tive que me deparar comigo porque eu tive que desaprender tudo que eu tinha aprendido, como diz Neidinha, né? Sim, sim. Para aprender novamente. E isso trouxe um processo assim de humilhação para mim, muito grande. Não uma humilhação vergonhosa, né? Mas uma humilhação diante de Deus e de quebrantamento, de quebrar o vaso para fazer de novo. Sim, sim. Então não foi fácil. Passei situações assim que eu me deparei com o negue-se a si mesmo muito forte. Sendo que teve uma vez, quando intensificou os conflitos do choque, né, transcultural, eu estava recebendo uma equipe e esse choque ficou muito acentuado com a chegada da equipe, não pela equipe, mas pelos os nacionais. Ficou muito acentuado. E eu fui dormir muito triste. Neste dia eu sonhei com o pastor Pedro. Claro que não foi ele, né? Foi o Espírito Santo lembrando as coisas que eu aprendi na caminhada. E eu estava numa das ruas aqui, encontrava o pastor Pedro e ele dizia assim: Selma, não desista daqueles meninos. Porque dali eu vou levantar... Não, dali Deus, eu não. Dali Deus vai levantar muitos obreiros. Eu acordei. Eu disse, não, nada vai me fazer desistir daqui. Nem eu mesma. Nem a minha carne, nada vai me fazer desistir desse propósito de Deus comigo aqui. A palavra, né? Desde o Betel lá, aquela sua palavra firmada que vem. Então, foi uma experiência muito marcante.
E assim, cada ano, cada turma que eu trabalhava, eu trabalhei com o primeiro diretor, o segundo diretor, quando eu fui trabalhar com ele, foi assim, Deus parece que tinha preparado há muito tempo ele e a mim para a gente trabalhar junto. Foi um trabalho muito agradável, de comunhão, de compartilhar essas coisas, assim, as atividades que tinham que ser feitas. Então, cada turma, cada experiência foi algo... cada sala de aula, organizar a secretaria, então foi algo assim que eu via mesmo Deus me capacitando, mesmo com a luta da energia, veio ter luz mesmo todos os dias, já nos meus 3 últimos anos lá, mas nos primeiros anos não tinha, então aquela guerra de aproveitar o horário que tinha luz, aquela coisa toda. Então, a segunda experiência que eu gostaria de ressaltar foi conviver com os nacionais e me sentir um deles. Esqueci até da minha cor branca demais, que ficava destacado, né? Sim. Ficava destacado entre eles lá, entre eles. O diretor me chamava lâmpada fluorescente. Então, eu pude conviver e ter um sentimento como de família. É tanto que eu nunca consegui sair dos grupos de lá, da igreja, porque eu me sinto de lá como eu me sinto daqui. Parte de lá, né? Sim, assim como tu estava lá e fazia parte dos grupos daqui, né? Assim como eu estava lá e me sentia daqui, eu estou aqui e me sinto de lá. É como se eu tivesse hoje 2 nações, duas. Às vezes eu digo que eu preciso ir para outro campo para poder desmamar de Guiné-Bissau. Mas é como se eu tivesse 2 igrejas, eu acompanho os trabalhos de lá, eu oro por eles. Acompanhei também o desenvolvimento da igreja, em implantação de igrejas. A outra experiência foi poder trabalhar ajudando na implantação de igrejas. Eu apoiei pelo menos 3 igrejas nessa parte de crianças, de capacitação de escola bíblica dominical. Teve uma que eu dei mais tempo, né, que foi a igreja de São Paulo, de um bairro lá, que o meu coração ficou enterradinho ali, lá em São Paulo. Um dos pastores brincavam comigo porque ele dizia assim, essa aí vai para o Brasil todo final de semana, que era para São Paulo. Sim, sim. Então, não foi fácil quando eu comecei a trabalhar, que era um bairro mais distante e um bairro muito difícil de acesso, muito difícil acesso. Por quê? Havia muitos buracos na estrada, então os carros não chegavam até, táxi não chegava lá, e os carros que eram toca-toca, que é parecido com os candongazinhos assim, mas só vai gente mais. Eles passavam assim quase deitados, isso me deixava assombrada, mas foi tão bom que eu botei o pé lá e as estradas começaram a serem restauradas, não, feitas, né, que não tinha estrada, começaram a ser feitas. E o que aconteceu? Quando eu saí de lá, as estradas estavam um tapete, assim, todos os taxistas queriam ir para São Paulo. Quando eu dizia São Paulo, ninguém negava. Ia direto para lá, porque todo mundo queria passar naquela estrada como um tapete. Então, foi uma experiência muito boa. Dessa experiência, os laços de amizade, como, por exemplo, veio a Eliana agora, né? Sim, que eu digo que é minha filha. Morou comigo um tempo. Sim, que visitou aqui agora há pouco, né? Agora há pouco, que está em Fortaleza. A Ziza, que morou comigo desde que eu cheguei lá. Graças a Deus, quando eu saí de lá, a Ziza tinha se formado, ela é médica, tinha casado, tudo por esforço dela, esforço dos pais. Eu achava muito interessante e gratificante para mim, e achava assim que Deus tinha feito, estava me dando o melhor daquela terra. Porque uma menina como a Ziza, preciosa como ela, só quem a conhece de perto sabe o quanto ela é preciosa. E a menina ir morar com o pai, a mãe, que educou, que cuidou, deu a melhor escola para a menina. Ela é inteligente, toca, canta, trabalha no departamento de missões na igreja. Uma trabalhava no departamento de educação religiosa e o outro no de missões, as duas que moraram comigo. E casou também, o esposo dela trabalha no departamento de missões. E Deus trazer essa menina para morar comigo, ser minha companhia. Né? Uma filha, né? Uma filha. Uma filha. Providência divina. Providência de Deus. Foi Deus. Isso estava no meu plano? Não estava. Eu pensava que isso ia acontecer, não pensava. Eu fui pela fé, achando que ia morar num lugar estranho, sozinha numa casa. E é um povo muito inteligente. Muito inteligente, eu acho.
E, assim, a casa que eu morei os 8 primeiros anos, eu morei junto com o guineense mesmo, no mesmo quintal de guineense, mas eles me adotaram como uma pessoa da família. Os meninos me chamavam de tia, ela me chamava de irmã, né? Diz que eu sou a irmã dela, a irmã branca dela. Eu chamava a mãe dela de mamá, que já faleceu, como eles chamam de mamãe. E assim eu vivi em família ali o tempo todo, com eles, tranquila, segura, e bem perto do seminário, servindo ao Senhor e também às igrejas lá. E fiz um círculo de amizade muito gostoso, é tanto que se eu pudesse, eu queria que Guiné-Bissau fosse em João Pessoa, para de vez em quando dar um pulinho lá. Uma curiosidade, Sama. Em Guiné-Bissau, tu sofreu algum tipo de perseguição religiosa? O evangelho lá é livre? Como é que funciona? Lá tem liberdade, entendeu? Embora esteja se desenhando alguma coisa assim por conta de como está sendo cada dia mais implantado o islamismo, sendo que lá tem liberdade, mas tem regiões que tem mais restrições, entendeu? Principalmente onde predomina os muçulmanos. Só que uma das coisas interessantes, que é muito complicado lá, trabalhoso, é o discipulado. As pessoas entenderem o plano de salvação, entendeu? Por causa da sua cultura, né? Eles entendem mesmo, mas por causa da cultura, por causa de como foram criados. Então, porque é mais pela cultura, porque eles realmente e é uma cultura animista, eles, entendeu? Uma cultura animista que vai muito pelas tradições, pelos ancestrais. Desobedecer é uma coisa, mesmo que a pessoa tenha morrido já, mas fazer uma coisa contrária, o que foi acertado lá atrás, é algo que pode trazer maldição. Porque parece também que eles são muito assim, dessa questão da palavra, né? Assim, se ensina ou não, independente de qualquer coisa. É cultural isso deles. Uma vez eu estava vendo um relato de um missionário que ele estava numa região, acho que era África também, não lembro o país assim, que na cultura deles, você trair um amigo era uma prova de amizade verdadeira, genuína. Alguma coisa desse tipo, assim. Sim. E quando chegou na parte que ele estava explicando que Judas traiu Jesus, né? Aí ele disse, não, mas se ele traiu Jesus, ele era amigo de Jesus, enfim. Essa questão da cultura, de como eles entendem como funcionam as coisas, é muito difícil, às vezes, assim, né, de você explicar. E interessante é que, como há várias etnias, por exemplo, você tem que entender o que significa o casamento, a celebração do casamento para essa etnia, para essa. Sim. O que significa a morte e como eles celebram a morte, porque há uma celebração da morte nessa etnia, nessa. Quando tu fala nessas etnias, no caso é Guiné-Bissau, o mesmo país, tem, no que mínimo, tem várias etnias. Tem uns 35, 36, 37 etnias por aí. E cada um, por exemplo, e cada um pensa de uma né? forma. Tal. Por exemplo, os meninos aqui, você tem Cesário, você tem Filipe, você tem Delo. José. Tem também Davi. Davi é da etnia Pepelo. Delo também mas também tem a sua mãe que é Bijagô. Cesário é Balanta. O menino, o esposo de Márcia, José, é Balanta. Mas Filipe é Balanta, mas um outro Balanta. É uma subdivisão da etnia Balanta, entendeu? Então, isso vai somando. Aziza, que morava comigo, é Balanta. Já uma outra subdivisão, Balanta Mané. Nossa. Então, isso funcionaria como se fosse, aqui no Brasil, como se fossem cidades, estados? Ou... Não, são povos mesmo. Povos mesmo, agora, né? Assim, tem regiões em que tem mais pessoas de lá. Entendeu? Assim, tem regiões onde se concentra, por exemplo. Tem uma região lá que se concentra os manjacos. Outras os pepés, outras os bijagôs, que são as ilhas. A região das ilhas são bijagôs. Os fulas é mais a região leste, onde Robson trabalha. Sim. Aí, pregar o evangelho se torna mais desafiador, porque cada um tem sua cultura. Né? Idiomas então, também, assim, né? Vários idiomas, né?
E agora, para isso, Deus me leva para o seminário, onde a aula tinha que ser em português, que é a língua oficial. A língua oficial é E português, aí, português Portugal, né? Eles aprendem e aprendem também a interpretar em crioulo, que é a língua coloquial, onde todas as etnias se comunicam, e levam aquilo que aprendem, Sim. entendeu? Então, não que eu cheguei e ensinei tudo a eles, eu cheguei e participei do treinamento, tive a minha parte no treinamento. Se cumprindo uma palavra É, que o Senhor tinha falado lá no início. Em relação Essa ao barreira do ministério. idioma também foi uma coisa que te ajudou, né? Assim, porque como eles falam português, É, embora também se comunique com outros idiomas, mas falando em português também facilitou, né? facilitou, porque inclusive é ordem na escola, no seminário, a aula sem português. Português, né? Até porque a gente tem livros de estudos em português, a maioria. E é mais fácil dar um livro para eles em francês, em inglês, para eles lerem e interpretar, porque são Falam eles, fluentemente, né? é. Falam mais de uma língua, né? Assim, É. tem um crioulo, tem um português e geralmente E a língua você vai conversar com os meninos falam principalmente inglês. é porque eles crescem em contato no mínimo com 3 línguas, que é a língua Pra ir. materna, Eu que é mal da sei falar etnia, português, né? a língua crioulo Eu também. e o help. português. E ao redor deles são países de língua francesa. Sim. Então, você anda um pedaço assim como ali na Padre Lemos. Digamos que você ande da Igreja Universal até o mercado de Casa Amarela. Sim. Num trecho desse você escuta no mínimo umas 10 línguas. Porque ali tem chinês, Negócio de ali doido, tem né? árabe, ali tem gente falando francês, tem gente falando inglês, tem falando nas etnias. E o crioulo é a língua que todo mundo se comunica. Que todo mundo se comunica. Caramba. E essa volta, hein? Hein? Como foi essa volta para cá, Selma? Quando foi que Deus falou contigo e disse, olha, aqui a missão por enquanto. Não sei, tu acha que tu volta para a África? Não sei, eu só sei que o meu coração fica ardendo. Então, Deus de repente, que Deus consegue. falou para tu, ó, por enquanto, vamos parar um Aruana pouquinho. eu quero ir. Vamos parar um pouquinho, vamos voltar lá para Casa Amarela. Certo. Como foi isso? No ano de 2018, Porque o projeto inicial eram quantos anos? eu Me lembro que tinha um projeto inicial. Tinha um um tempo? período, Tinha um tinha tempo? É, né? eu, Tinha um eu tempo. disse 2 Deus, anos, eu acho. Aí não, Selma ficou 10. Não. eu disse a Deus, eu quero dar 1 ano, Deus. É, Que seria o ano de 2010. existia um projeto inicial. Aí cheguei e conversei com o irmão Amaro. O irmão Amaro, vamos, diácono Amaro. Digamos que esse 1 ano seja uma licença prêmio. Que você tem, e você volta. Aí quando eu fui conversar com o pastor Thomas, ele disse assim, aí vamos colocar isso no papel. Ele disse, 1 ano no papel para o que você quer fazer é pouco. É pouco. Coloque É 3 pouco. anos. Se caso não der, faz 1 ano, mas coloque 3 anos. Aí eu fiz o projeto para 3 anos. Quando se acabaram os 3 anos, como é que eu vou sair daqui? Eu não vejo como sair daqui. Tá tão envolvida no trabalho que não... Aí vim conversei com o pastor, ele disse, pastor, eu preciso renovar mais 3 anos. Aí renovei os 3 anos. Quando terminaram os 3 anos, 6, né? Aí, pastor, eu preciso renovar. Olha. Renovei os 3 anos, 9. Olha Aí foi só. quando eu vim de férias. Quando estava para fazer 9 anos que eu estava lá. Fez 9, né? Eu vim de férias. Não, estava para fazer 9. Aí eu vim de férias. Quando eu vim, começou aquela inquietação. Quando eu vim, começou a inquietação do fechar ciclo. O tempo de fechar o ciclo. Aí eu entrei, porque no meu coração eu estava muito cansada das ruas, porque é um lugar cansativo de andar. Sim. Agora até eu estou vendo as fotos, está tudo sendo melhorado lá. Fisicamente, porque tem a questão emocional, né, que a gente fala, a espiritual, mas a questão física também. Fisicamente eu estava muito cansada, Sim, minha sim. coluna sentindo muito, como os carros faziam, tudo. Eu entrei no avião assim, e aquela coisa, tempo de fechar o ciclo. Eu, meu Deus, aí comecei a colocar minhas... Isso em 2018. 2018. Meu povo, meu Aí eu outro povo. comecei a colocar minhas senhas diante de Deus, né? E quando eu cheguei aqui, de repente eram as pessoas conversando. A primeira visita que eu recebi foi do pastor Romildo e Diana, para que eu pensasse na possibilidade de uma próxima vez que viesse para ficar.
Que eu já vim dizendo que minha passagem foi de ida e de volta, né? E até que eu tinha um casamento para ser testemunha, tudo, então tinha que estar lá mesmo. E aí, testemunha não, madrinha, como eles chamam. E aí, quando eu cheguei, foi o pastor Romildo, depois Cleiton e Jordânia me pararam para conversar. Depois outra pessoa me falou para conversar, depois o pastor João. E a conversa de todo mundo você não pensa no tempo de voltar? Sim. Então eu voltei. E parece que, na verdade, esse período já é como se todo mundo as coisas estivessem convergindo. Volta, né? Aí quando eu voltei nessa proposta, né? De continuar ouvindo Deus, se esse realmente era o tempo de fechar o ciclo. Aí quando eu cheguei lá, parei com todos os pastores, que eu penso uma ovelhinha para ter pastor era eu. Era o que eu trabalhava, era o que do seminário, era o da igreja central, era o que me acompanhava. Então, sempre trabalhou assim, diretamente com líderes, não com foi? líderes. Não, pastor. Então, com todos os pastores eu parei e conversei com eles, fazendo uma sequência, falando sobre o que estava sendo processado no meu coração. E eu queria que eles me ajudassem em oração, para eu entender isso com mais clareza. E que eu ia, encerrando ou não, aquele ano eu ia trabalhar como se eu estivesse encerrando, para passar para outra pessoa fazer. Se caso não encerrasse, de qualquer forma, eu ia continuar aquilo mesmo que eu preparei, né? Sim. Aí, mas cheguei em dezembro, janeiro passei a conversar com alguns e fui para um congresso de missionários no Senegal, um país vizinho. Quando eu cheguei lá, todas as mensagens, do mesmo jeito que foi aquele lá do congresso, que eu fui com o irmão Zé Luiz em São Paulo, as mensagens foram, é tempo de saber terminar o que começou. Nossa. É preciso entender e ler os tempos de Deus. Tem o tempo de começar e o tempo de terminar. É interessante que a gente... muitas vezes a gente fala, poxa, Deus não fala comigo, né? Queria tanto, mas aí a gente só pode ouvir a voz de Deus quando a gente tem intimidade com Ele, né? E interessante como Deus falou contigo durante toda a tua trajetória, por conta da tua disposição, assim, a ouvir a voz dele. Não é verdade? E assim, coisas que ficavam só entre mim e ele naquele ambiente de intimidade. E eu não esperava que um profeta levantasse e falasse. Eu queria ouvir Deus, então meu ouvido ficava aguçado. Um hino já me trouxe a resposta de Deus. Uma pessoa, só lendo um versículo da Bíblia, já me trouxe resposta. Às vezes alguém que nem sabe a tua história, nem sabe o que está pensando, não sabe o que vem lá e fala uma palavra ali, né? Isso já aconteceu comigo já. Interessante. Isso é tão seguro, isso me dá muita segurança, porque é mais fácil da gente ouvir as confirmações também. Então, as pregações, aí Asaf Borba foi outro que foi muito usado por Deus nesse período. E os hinos que ele cantava, todos os missionários se derretiam, que eram os mesmos hinos do chamado de todos esses missionários. Tinham até mais de 50 missionários. De vez em quando canta, até aqui na igreja canta. E quando cantou o chamado, que era todo mundo... Quem nunca? Eis-me aqui, Quem nunca? Todo mundo cantava chorando, só lembrando o dia. De geração em geração. Aí, e ele canta chorando também, né? Do mesmo jeito. Então, eu saí dali certa. É o tempo. Aí continuei minhas conversas com os pastores. Só o pastor do seminário que não queria ouvir. Ele ouviu, tudo bem, Selma, ótimo, vamos seguir em frente. O ano está todinho aí na frente. E ele, quando eu falava alguma coisa, ele, deixa isso para lá. Era o pastor... Pastor Avenito. Já era? Pastor Avenito. Então, quando foi em outubro, houve uma como é que chama? Uma promoção de passagens. E eu disse, eu vou comprar minha passagem, porque eu marquei ficar até janeiro. Sim. Quando terminasse a conferência missionária lá, o meu culto de despedida foi meu culto de despedida, uma semana depois, era uma conferência missionária. E eu deixei lá, dando adeus assim, para ir para casa, numa conferência missionária. Então, aproveitei, comprei minha passagem para janeiro, para sair de lá no final de janeiro, quando também fazia um ano da casa que eu morava, do contrato.
Aí, nisso, Cícera, não é, com Xanda, com outras meninas lá, organizaram para mim um passeio na Europa. Foi quando eu dei aquela volta lá na Europa, só de 0800, né? 0800, hospedando 0800. Os mimos de Deus, né? Os que Deus mimos faz. de Deus, que Deus Mas faz. aquilo foi muito importante para mim, para eu chegar aqui. lógico. E isso foi em outubro, comprei minhas passagens. Gente, em janeiro que eu comecei a ouvir que na China começou uma gripe, que o povo estava desconfiado dessa gripe, eu ouvia lá. Quando estávamos na Europa Isso já... enquanto estava na Europa, já ouvi a notícia, né? Não, lá, quando estava Não, lá. lá na África ainda. É, mas só era na China. Sim, sim, sim. Aí, quando eu cheguei na Europa, cheguei em Portugal, o rapaz que nos hospedou disse assim, vocês estão sabendo de uma gripe, já tem um caso na Alemanha, um caso na França e um caso não sei aonde. A gente ali, em janeiro. Não, janeiro, início de fevereiro. E quando eu cheguei na Alemanha, já tinha dito que tinha um caso não sei aonde. Onde eu chegava, é como se a gente andasse e viesse atrás da gente, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, 12 de fevereiro, uma semana depois foi o carnaval. Quando a gente voltou do carnaval, teve o primeiro caso no Brasil. E aí, com um mês depois, a gente estava tudo fechado em casa. E se eu tivesse vindo de férias e ficado fechada aqui, eu teria ficado apavorada na situação. Se eu tivesse lá, eu tinha ficado apavorada, porque todo mundo ficou trancado em casa, não podia sair de casa. E foi o início da pandemia, né? Foi. Lá era tudo fechado e lá, se saísse, era preso. Se colocasse o pé do lado de fora, era preso. A gente vê o cuidado de Deus, né? Nessa trajetória toda de vida. Assim, e a minha preocupação assim, com a mamãe, né? Exatamente. Que lá eu me preocupava muito com a mamãe. E aqui eu pude ficar com ela. Se eu tivesse lá, exatamente, mamãe estaria muito preoccupada comigo lá. Muito, exatamente. E eu preocupada com ela aqui. Uma preocupação mútua. Deus né? Até porque nessa fase era tudo muito novo, né? A gente não sabia muito bem o que era, né? E acontece que eu cheguei muito assim, cheia de dedos, sem saber como começar, porque eu não gosto de entrar. É um comportamento meu. Eu não sei entrar no trabalho do outro, assim, já dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu queria entender as coisas, né? Mas já vinha aquela proposta, vai começar a trabalhar quando? Aí eu conversei com o pastor João. Pastor João, eu quero começar a trabalhar em abril. Eu queria que o senhor me desse esse mês de março, que eu cheguei já no fim, da metade para o fim de fevereiro, para eu descansar um pouco e vir trabalhar em abril. Ele, tudo bem, em abril. Só que abril, tudo fechado. Aí, retomei as atividades. Inclusive as igrejas, né? As igrejas. Tá tudo aí retomei as atividades de fato e de direito em julho, quando todo mundo estava retomando também. Então, uma forte aliada minha para o recomeço foi a pandemia. Porque, na verdade, estava tudo começando do zero mesmo. Estava todo mundo recomeçando, né? E aí vocês são testemunhas de como foi já o processo de começar, passo a passo, departamento em departamento, oração em oração, até a gente estar de novo assim nesse até estarmos aqui, né? Comece como uma formiguinha e termine como um leão. É assim que ela ensina pra gente, viu? Fica aí. Aprendi isso. Poxa, que legal. E passa pra gente. E aí estamos aqui, né? Estamos aqui, graças a Deus. Comemorando os 80 anos. 80 anos da Segunda Igreja Batista, desde 1943. E estamos aqui em 2023 contando história. E tudo assim, a gente só pode ver a graça, a infinita graça de Deus. Porque se dependesse mesmo de nós, não. Com certeza. Nem, assim, até do nosso entendimento, da nossa compreensão. Sim. Se não for a graça nos conduzindo a Ele. O Espírito Santo em nós é. Olhar para os 80 anos da igreja e conseguiria, eu acho que já resumiu, né, sobre a graça de Deus, que se não for a graça de Deus que sustente, que esteja conosco, seja, né, aí tem a questão nossa, tem questão de igreja e tudo, mas assim, conseguiria concluir, já concluiu, né, assim, quando você olha assim a sua vida, a igreja, hoje, quando fala em Guiné-Bissau, teus olhos brilham. Né? E lá, quando falava a igreja de Casa Amarela, todo mundo dizia, olha o olho dela como brilha. Brilha. Então, o missionário passa por esse processo, né? Tem duas etnias, não é mais só brasileira, é brasileira e a guineense.
Mas, assim, olhando esses 80 anos da igreja, tanta coisa, assim, que já se passou, que a gente já vivenciou, tantas bênçãos, tantos ensinamentos, e muitos ensinamentos da gente, né? Uma turma de 40 anos é muito tempo, né? É E uma olha para geração, você, né? exatamente, É o que e eu olha digo, para né? você mesmo sendo nova, assim, de idade. Porque pessoas mais velhas, por exemplo, o nosso pastor foi aluno de um departamento da igreja, né, do curso de obreiros. O que você diria hoje em relação à Segunda Igreja Batista de Casa Amarela? Um resumo, assim, uma palavra. A Segunda Igreja Batista de Casa Amarela verdadeiramente é uma agência do Reino de Deus na terra e neste lugar. Uma igreja que Deus tem levantado, e no decorrer dos anos Ele tem levantado sempre uma nova geração para prosseguir e preparar vidas, não só para o contexto da igreja, mas para o mundo. Hoje, por onde você passa, você encontra gente que passou aqui, que tem uma herança daqui, que aprendeu coisas daqui. Verdade. E que leva para ensinar. E Deus quer continuar fazendo isso, né? Tem momentos com mais a igreja mais envolvida, tem momentos que a igreja está menos envolvida, a igreja que eu falo o corpo. Sim. Mas nós estamos, uma frase que eu ouvi hoje, que alguém postou na internet, uma frase que diz assim: a igreja não se... Como é? Não? Falando sobre a unidade, que é como se a igreja não fosse não tem uma característica única, ela se complementa nas características. Isso tem a ver com o texto do apóstolo Paulo, quando diz assim: a justa cooperação de cada parte. Então, uma coisa que eu amo na igreja é essa diversidade de dons. Sim. Isso em qualquer igreja, mas isso é muito forte. ressaltado. A diversidade de dons, esses dons que precisam ser vistos, é a igreja que vê o dom um do outro, né? Uhum. Os melhores dons, Deus tem dado dons, Deus tem levantado pessoas, Deus tem capacitado vidas, Deus tem firmado principalmente, né, enraizado na sua palavra, e isso mostra a visão dele em relação a nós. Quanto ao trabalho missionário, que não se resume apenas no que é transcultural, mas é desde o evangelismo do bairro a tudo que é feito fora das quatro paredes, é claro que a gente está muito aquém daquilo que poderíamos fazer e de onde nós já deveríamos estar. Uhum. Então, estamos muito aquém, mas que Deus continua nos empurrando e nos conduzindo para fora, Ele sim, continua. É interessante porque essa questão da igreja, do trabalho da igreja mesmo aqui na segunda IBCA, que eu não sou tão antiga assim quanto vocês aqui na igreja, mas que não sou tão antiga, né? Mas que a gente percebe assim, conversando com a Adriana de Hodson, conversando não, né? Vendo a vida dela e de outras pessoas assim, o encaminhamento também, a orientação de como a igreja ela foi importante também nessa questão social. Não é? Porque se descobriu professora e porque também tem a questão do curso de Libras, então são coisas que a igreja, a segunda igreja Batista também, ela é muito, como a gente poderia dizer? Ela celeiro. Exatamente. Inclusive pessoas que se tornam profissionais, né, nas suas áreas, graças ao trabalho que fazem aqui. Ao trabalho realizado assim. Calma mesmo, meu filho, ele apresenta trabalho na escola. Falei, pai, eu consigo falar de boa lá, porque eu falo aqui na igreja, então lá. Então, sempre que é para apresentar trabalho, o pessoal bota ele para falar. Não é? Essa graças à desenvoltura que se consegue na igreja. Na igreja. Né? Exatamente. Por isso que a gente tem essa questão de falar 41 anos, eu não sou tão antiga, que não é idade, né? Não se resume à idade, mas se resume ao investimento e à visão que a gente sempre teve aqui de colocar também. O comprometimento, assim, a palavra, de já despertar, né, essa questão da pregação do evangelho, da responsabilidade, do compromisso com Deus. E aí, isso a gente ainda vê
na igreja de uma forma muito forte, né? A gente vê adolescente Sem dúvida. ensinando a criança, ou seja, já Sem exercendo dúvida. uma função de ensino. E muitos se descobrem na sua área profissional, né? Me tornei professor, mas começou aonde? A igreja que despertou. Então, assim, eu acho que isso também nos desperta como uma nova geração, né, para continuar e caminhar. E você, esses dias não, a gente estava conversando, dizendo assim, mas tem que escrever um livro sobre a igreja, porque são muitas histórias. Sobre ela, e aí né? automaticamente vai ser sobre a igreja. Justamente, a história dela se mistura muito com a história da igreja. Mas, enfim. Enfim, Selma, vamos concluir, certo, esse momento histórico para a segunda igreja, né? Através do podcast, primeiro episódio. Primeiro episódio. Né? Agradecemos também o pessoal da produção ali que esteve nos auxiliando, né? Lucas e Caio A hoje. gente super calmo. Eu não tô pode calmo, não. chorar. Selma, eu tive a liberdade de fazer um pequeno texto, tá? Um pequeno poema sobre a tua vida. Eu vou tentar ler, tá? Se eu não conseguir ler, Porque já chorou. eu tenho emocional, eu sou o cara que tem um emocional muito abalado. E se eu não conseguir ler, tu lê depois. Se tu chorar, eu rio. Poxa, ri mesmo. Eu disse a mesma coisa. Ri mesmo, porque pelo menos me ajuda a rir também. Vamos lá, vou tentar ler. Eu tô tremendo, poxa. Hoje o sol nasceu mais lindo. Falo sério, não é brincadeira. Comemoramos o nascimento de Ana Selma Dias de Oliveira. Para quem não a conhece, eu vou contar o que tenho na memória. Por isso, não se apresse. Senta que lá vem história. Selma nasceu no Campo do Universo, lugarejo que já... Foi no Campo do Universo mesmo? Não, né? Eu nasci na maternidade Não, da eu sei. Agamenon Magalhães. Agora eu vim na maternidade da Agamenon Magalhães para o Campo Para o do Campo do Universo. Universo. Vamos lá, seguindo. Selma nasceu no Campo do Universo, lugarejo que já profetizava o seu trilhar. Sua avó já lhe cantava a Bíblia em seu ninar. Mas foi aos 13 anos que aquela adolescente inocente deu a sua vida para Cristo e nunca mais deixou de ser crente. Foi crescendo em tamanho e conhecimento sobre Deus, até que aos 17 se entregou à missão para a qual de fato nasceu. Com coragem e força originada do céu, se matriculou no curso de teologia no Betel. Lá criou base para trabalhar no serviço cristão. Mesmo sem saber exatamente o que Deus lhe preparou, pense na fé de Abraão. Voltando do Betel, mais sábia e ainda mais bela, iniciou sua trajetória ministerial na segunda Igreja Batista em Casa Amarela. E aí não parou mais. Parecia um rolo compressor. Já fez de um tudo nessa igreja, só faltou ser pastor. Sempre firme e constante no serviço, não importasse a atividade, esteve sempre disponível, responsável e com boa vontade. Em 2010, o Senhor lhe deu uma nova missão. Ela iria à África espalhar para todos a salvação. Lá fez o trabalho lindo e zeloso com seu talento. Até parece que Deus tinha preparado ela o tempo todo para esse momento. Conseguiu passar a todos os que pôde o seu conhecimento. E mais uma vez foi de Deus um instrumento. De volta às origens, Ana Selma atende um novo chamado, trabalhar novamente na igreja onde seu ministério foi iniciado. E como sempre obediente, ela resolveu o atender. E está aqui agora, ajudando a igreja a crescer. Eu sou fruto do amor dessa mulher, obra de Deus. Eu também. Lê o resto, por favor. Eu vou rir de você. Porque quando eu estou emocionada, eu fico rindo. Eu vou conseguir. Oh, Jesus. Eu... Vai, Carla. Peraí. Ó, parei aqui, ó. Cadê? Tá. Se eu gaguejar. Ixi, eu fui sorrir. Eu sorri tanto dele, mas... Acho bom. Eu sou o fruto do amor desta mulher, a obra de Deus. Eu sou grato eternamente pelos puxões de orelhas que ela me deu. Eu também recebi. E assim como a árvore oliveira tem o dom da perseverança, o seu nome não poderia ser outro. Grande é a semelhança. Essa é a história de uma criança que foi escolhida pelo Senhor para espalhar para o mundo inteiro o poder do seu amor.
Parabéns, Ana Selma. Obrigada, gente. Vocês me emocionam. Quase consegui. Não, eu vou beijo pra você depois dessa data. Coisa com homem, né? Tira a caixinha. Felicidade. Tira a caixinha. Muitos anos de vida. Pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos Amém. Lucas, gente. Eu tive a ousadia de estar cantando parabéns para a Ana Selma no microfone do lado do maestro. Veja só. É por isso que eu estava me sentindo desafinada. Emoção. A pessoa que era ela. Ó. Emoção. Enfim. Selma, foi um Enfim. prazer enorme conversar contigo. Eu sabia que ia ser assim, bom. Eu não consegui ler o texto todo, eu sabia que eu não ia conseguir. Mas aí é presente para você, viu? Eu quero esse texto. Eu quero O o texto. texto. Tá dando doce. É que eu ainda estou assim, eu sou assim. Bem, eu também sou grata a Deus, em primeiro lugar a Ele, que é soberano. Antes que eu escolhesse a Ele, Ele me escolheu. E sou grata a Deus por essa igreja. Meu segundo lar, né? Na verdade, não sei se era o segundo ou se era o primeiro. Se eu ia para casa só dormir. Eu me e sinto ficava da aqui mesma forma. Mas parte da minha caminhada, tudo foi aqui. E pelo apoio que eu sempre tive e a confiança que eu sempre tive dessa igreja, em tudo que eu realizei, tanto no âmbito interno como quando eu estive fora, a igreja esteve confiando, a igreja esteve apoiando, sustentando, e isso é um motivo de alegria e de glórias para o cabeça, né? O Senhor Jesus, Ele é o cabeça, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é o Senhor das nossas vidas. A Ele a glória, o louvor, o engrandecimento. E, como as pessoas dizem, não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo, né? Amém. Tudo que Ele Amém. fez. Glória a Deus. Obrigada a vocês por essa oportunidade, por essa homenagem, por essas palavras. Tudo trouxe ao meu coração muita alegria nesta tarde. Amém. Obrigado, Selma. Vamos orar, né? Só para terminar, fazer uma oração. Concluir, né? Eu oro. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer por esse momento maravilhoso que Tu nos concedeste, Pai. Que a história da nação, Pai, possa impactar vidas e entrar em outros corações, Pai. E fazer com que pessoas possam sentir o desejo, Pai, de trabalhar na Tua obra, de trabalhar em missões, de trabalhar no campo transcultural, que isso está no coração do Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, abençoe a vida da Ana Selma hoje, que ela está fazendo mais um ano de vida, Pai. Te agradecemos, Pai, por ela estar aqui conosco, pela Tua permissão de trazer ela aqui para nós mais uma vez. Amém, e que Tu possas abençoar a sua vida em todos os sentidos, Pai. Tu sabes os desejos do seu coração, Tu sabes dos seus anseios, e que Tu possas, Pai, continuar fazendo essa trajetória tão linda na vida de Selma. E que ela possa também, com seu testemunho, com a sua vida, impactar outras vidas e trazer outras vidas aos pés do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.